Tava com saudade do jogo aberto, estamos de volta. Nos duelos entre gaúchos e paulistas, os times do Sul se deram bem na 22ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Grêmio venceu o São Paulo por 2-1, saiu do Z4 e pulou para a 14ª colocação. Ontem, o meu Inter empatou com o líder Palmeiras em 0-0 na Arena do Verdão e viu o Flamengo diminuir a diferença lá na frente. O rubro-negro carioca derrotou o Vitória por 2-0 no Maracanã e está a 6 pontos da equipe de Abel Ferreira. Em terceiro, segue o Furacão, que com 2 gols de Viveiros bateu o Santos na Vila Belmiro e jogou o Peixe na zona da degola. No clássico carioca, Botafogo e Fluminense ficaram no 1-1. Em Salvador, Bahia e Vasco não mexeram no placar em partida com 4 gols anulados. Em Belém, 2-2 para Remo e Galo. Já o Missão do Cruzeiro bateu o Mirassol por 3-1 no Mineirão. No Paraná, o Coritiba não deu chances para a lanterna Chapecoense. E o Corinthians bateu o Bragantino fora de casa com falha bizonha de Thiago Volpe. Mais um gol de Pedro Raul e com elogios de Fernando Diniz em meio à dívida do clube com os jogadores. Que coisa, hein? A diretoria está trabalhando para resolver essa situação. Existe uma previsão de ir pagando, acho que amanhã deve pagar alguma coisa. E essa maneira deles se comportarem, mesmo com todos os problemas que existem hoje no Corinthians, que não são poucos, mostra o tamanho da fidelidade que os jogadores têm hoje em vestir a camisa do Corinthians. Nós temos criado, isso é que é importante. Nós estamos tendo uma dificuldade um pouco diferente. Nós estamos tomando alguns gols que são inaceitáveis para uma equipe como a nossa. Eu não vou pedir compreensão para o torcedor, porque se eu tivesse aí na arquibancada, eu não ia ter compreensão nenhuma também. Eu ia fazer igualzinho que eles fizeram. Achar ruim e com toda a razão, porque o time não está jogando. Não é que não está jogando. Se você pegar os números frios, mas vai se esconder atrás de números. Não, o número é jogo. Você finaliza mais de 20 vezes por jogo, como foi hoje, e não faz um gol. É muito importante para mim, enquanto treinador, poder perceber que temos de facto um elenco que nos dá e que nos traz também estas soluções para podermos, quando em momentos em que precisamos de energia, ter gente preparada, e isso é um dos grandes pontos que eu luto muito, trabalho muito, para que todos sejam preparados e serem capazes de trazer valor à equipa quando são chamados. Se o grupo não estava todo junto, a gente andava com os jogadores já há algum tempo sem treinar juntos. Tivemos 10 dias, aproveitámos e verificamos ainda hoje que depois de 45 minutos de pressão havia jogadores já em dificuldades para a segunda parte, refrescamos a equipe e conseguimos outra vez manter a intensidade que para mim é importante no jogo que eu acredito, que é um jogo mais de intensidade, que é um jogo mais agressivo. Claro que a gente jogou fechado, sim. A gente sabe que aqui jogar contra o Palmeiras é muito difícil, é um time que coloca uma intensidade muito grande. Tem a questão do campo, que é um campo muito rápido, que não é um tipo de campo que a gente é acostumado a jogar. Então, que os nossos torcedores que se preparem para isto, defender com 10 jogadores dentro da área, que foi o que fez o nosso adversário, 10 dentro da área, e esperar por uma perda de bola nossa, por um erro nosso. E assim, a equipa que luta para não descer de divisão, cada jogo é como se fosse o jogo da vida. E nós, treinador e jogadores, temos que entender que quando vêm aqui, vêm dar a vida por 1 ponto ou 3 pontos. E se o Vitinho não tá cansado, fadigado, se ele pensa um pouquinho, não sei não, hein? Se não fecharia 1-0. Mas enfim, 0-0 para quem nem esperava o empate, não vou deixar de lado. Foi bom no final das contas. Edu Dracena, a liderança ainda continua com o Palmeiras, mas o Flamengo fez a sua parte, venceu o Vitória. E para muitos, o Palmeiras venceria o meu Colorado, que vinha desgastado da Copa do Brasil. Palmeiras também jogou lá na Arena Pantanal, mas 0-0, nem lá, nem cá. E nós vamos falar de arbitragem também depois, hein? Bom dia! Amigos, bom pra você, né? Porque pro Palmeiras não foi bom, não. Jogando em casa 2 jogos já seguidos, em 6 pontos, conquistou 1 só.
Então acho que tem que ligar ali o sinalzinho de alerta realmente, sabendo que agora os times vão dar essa proposta pro Palmeiras, jogar fechadinho ali e dar a bola pro Palmeiras para tentar fazer alguma coisa. Então, Abel, vamos ver se a gente consegue ter outro plano de jogo aí para tentar vencer os jogos, principalmente dentro de casa. 2 palhinhas rápidas para começo de conversa. E o Cruzeiro? Cruzeiro muito bem, melhorou bastante, o Arthur Jorge mais uma vez e o Wesley que treinou lá no Corinthians foi lá e fez gol no Cruzeiro, entendeu, Renata? Já começou dando frutos no primeiro jogo. Agora, e o Santos no Z4? Obrigada, Edu. Renata, eu vou falar um negócio pra você, no domingo, do Dia dos Pais, começou muito bem com o Cruzeiro às 11 horas da manhã, à tarde já começou perdendo as forças, um empatezinho e à noite foi uma noite de terror pro Santos, meu Deus do céu. Abre o olho, gente, eu tô avisando. Tá avisando, o Campeonato Brasileiro não é brincadeira. Vai deixar pro final 17 jogos restam. E 7 jogos só em casa, o resto tudo fora. Meu Deus do céu. Ronaldão, já você levantou e sacudiu a poeira e ganhou do Bragantino 2-0 na casa do adversário com mais um gol de Pedro Raul. Mais uma estrela do futebol, menina Renata. Bom dia a você, bom dia seus perninhas, Cicinha, o teu olho também, Cicinho. E ó, tô me sentindo no sofá da Hebe, que coisa linda. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse Pedro Raul, menina Renata, esse menino lindo. E o empate do seu time com o time do Edu, eu falei aqui que era 0-0 e um jogo xoxo. Mas o Abel falou que... Com raiva dos dois times. E o Abel falou que são 10 dentro da área. Tem mais, Abel, dentro da área. 10 jogadores dentro fechando o gol, uma loucura. E a família fã, feliz da vida, né? Coisa linda. Eu diria que nós estamos, como é que era? Evaluando, lembra como é que era? Evoluando. Evoluando, né? Como diria o Carlo Ancelotti. Estamos evoluindo aos pouquinhos. Só que em contrapartida eu contava com a amizade, com a parceria e a fraternidade do meu amigo Cicinho. Porém, o São Paulo sai na frente do Grêmio e toma a virada por 2-1. Cicinho, desde abril, o São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro. Abril. Eita. Desde o dia 25 de abril, quando ganhou do Mirassol. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Assim, a amizade você pode contar eternamente, mas confiar no São Paulo, não faça isso. Não faça isso, meu amigo. O São Paulo pode te decepcionar, como aconteceu. Então, assim, é lamentável, né? Enquanto algumas equipes estão evoluindo, o São Paulo está regredindo. Né? Regredindo com o Dorival, que diz na coletiva que está vendo muitas coisas boas. O Dorival, se você parar para analisar dos times que estão na zona de rebaixamento, só a Chapecoense está no páreo com o São Paulo aí, porque o resto estão todos melhores. Então, abre o olho, Dorival. Não fala para abrir a boca, abre o olho. Olha, Cici, escuta. Meca, meca, rico, reco, rico, lá. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Rico, lá, reco, reco, quá. Que isso? Calma, Cicinho. Na próxima rodada, o jogo é em casa contra o Coritiba. Ai, pior. Ai. E o Curitiba joga melhor fora de casa. Bom, já tudo do Campeonato Brasileiro aqui no Jogo Aberto. Você já conhece o dia... Lá no YouTube, tudo sobre a Stock Car, etapa de Santa Cruz do Sul. E vamos começar a repercutir esse 0-0 entre o líder Palmeiras e o meu Colorado, que briga contra o Z4. Seu coração. Oi, Renata. A ventania causada pelo ciclone bomba atrapalhou as coisas por aqui em Santa Cruz do Sul, mas a 7ª etapa da temporada 2026 da Stock Car aconteceu. E Felipe Fraga é mais líder do que nunca.
Na corrida sprint, sábado, o atual campeão foi mal. Acabou causando uma quebra na suspensão de seu carro. Quem venceu esta corrida foi Felipe Batista. Pela terceira etapa consecutiva, chegou ao lugar mais alto do pódio. Júlio Campos também fez uma ótima estratégia e ficou em segundo lugar. E o terceiro posto ficou com Lucas Cole, que pela primeira vez subiu ao pódio na Stock. E na corrida principal, o pole position foi Felipe Fraga. A propósito, largou muito bem e disparou. E os pitstops novamente fizeram a diferença. Quem ficou mais tempo na pista se deu bem. Esse foi o caso de Thiago Camilo, que assumiu o segundo posto, e Gaetano de Mauro, que acabou conquistando o terceiro lugar. E lá na frente, adivinhem, soberano, dono da situação. Felipe Fraga, no Dia dos Pais, com a presença do filho Daniel, venceu novamente e vai disparando na liderança. Hoje a gente executou tudo com perfeição, ganhamos a corrida de ponta a ponta, trocamos o pneu que a gente queria trocar, não tivemos que arriscar nada. E é isso, o carro estava sensacional. As equipas vêm jogar aqui ao Palmeiras, defender com 10 jogadores dentro da área, que foi o que fez o nosso adversário, 10 dentro da área, e esperar por uma perda de bola nossa, por um erro nosso, e infelizmente não fomos capazes de ultrapassar a muralha do nosso adversário. Uma parte é da responsabilidade e mérito do nosso adversário, e a outra é a falta de inspiração nossa. E é assim, a equipa que luta para não descer a divisão, cada jogo é como se fosse o jogo da vida. E nós, treinadores e jogadores, temos que entender que quando vêm aqui, vêm dar a vida por 1 ponto ou 3 pontos. É isso que nós temos que entender. Tentamos, no primeiro tempo, ficar longe do nosso gol. Porque se você ficar perto do nosso gol, Palmeiras tem muita qualidade, entra com tabelas, entra com bola filtrada por dentro, tem bom cruzamento rápido, então não podíamos ficar muito perto do gol. Então o que procuramos foi o que fizemos no primeiro tempo. E no segundo tempo, com o desgaste e todo, ele van levando para trás, e aí ficava mais difícil, mas os jogadores lo fizeram excelente. 15 segundos. É jogo aberto, hey, hey! É jogo aberto. Eu não estou numa situação boa ainda na tabela, mas estou gostando de ver meu time. Estou feliz com as atuações e o desempenho em campo, jogando contra o líder do campeonato. Mas tem muita gente lamentando, comemorando. O Ronaldão tá feliz, o Edu tá vivendo todas as sensações. Cicinho, abre o olho, Cicinho. Bom, já a gente vai passar a rodada do final de semana, foi eletrizante. Rodada de número 22 com 22 gols. Tá acabando, uma coincidência. É. Seguinte, no quiz da obra, quem dá show é o... Nossa! O Negrão ainda deve estar com alguma coisa da Copa do Brasil, né? Que veio com uma violência agora, que é isso, Negão? em alto e bom som. Mas um resultado importante pro Grêmio e decepcionante pro seu São Paulo, que saiu na frente e tomou a virada. E agora, Dorival Júnior? Eita.
O duelo de tricolores em Porto Alegre não foi um grande jogo, mas não dá para dizer que não foi movimentado. Giovani Cabral chutou e o goleiro Rafael fez a defesa. O São Paulo respondeu com cabeçada de Luciano passando perto. Os paulistas obrigaram Everton a trabalhar mais durante a primeira etapa. A principal chance foi do Grêmio. Arboleda falhou e Vilhaçante chutou em cima de Rafael. No rebote, Carlos Vinícius perdeu um gol incrível. Mas foi o São Paulo que abriu o placar. Roubada de bola e cruzamento de Luciano para a área. Marcos Antônio disputou com o zagueiro e a bola entrou. Na dúvida, Caleri mandou de vez para a rede. Na súmula, gol contra de Gustavo Martins. Do São Paulo! O Grêmio reclamou de falta na origem da jogada. Em uma das primeiras bolas do segundo tempo, resposta gremista. Escanteio e 3 toques de cabeça. Noriega desviou, Carlos Vinícius serviu e o zagueiro Wallace completou para a rede. Com 1-1 no placar, o jogo perdeu intensidade. Caleri tentou de cabeça, mas foi o Grêmio que deu o golpe final. Falta na meia esquerda e Pavon foi para a bola. A barreira abriu e Rafael não conseguiu alcançar a bola. Grêmio 2, São Paulo 1. A barreira do São Paulo simplesmente abriu! O adversário se aproveita de uma fragilidade do que propriamente de uma criação. Então, isso é que tem nos preocupado, porque são situações que se repetem, por mais que se treine, elas vêm sendo repetidas e vêm nos tirando aí possibilidades reais de uma pontuação melhor no campeonato. Deu tempo ainda do goleiro Everton fazer uma defesaça e garantir a vitória do tricolor gaúcho. A gente vinha de alguns jogos sem vencer e a gente sabe o quanto era importante, a gente estava na zona de rebaixamento. Eu acho que estamos nesse caminho, estamos num caminho de consolidação e agora, por isso é que eu não mudei a equipa de um jogo para o outro, do último jogo da Copa para agora, quis dar continuidade à equipa, quis dar essa consolidação. Sobre a arbitragem, eu vou falar apenas de um lance, que é impossível que quem estava no VAR, seu Weber Roberto Lopes, não tenha visto o puxão que existiu em cima do Luciano. É um absurdo aquilo não ter sido pontuado pelo árbitro de vídeo. O resultado aumenta a crise no São Paulo. O time do Morumbis não vence desde o final de abril no Campeonato Brasileiro. São 8 jogos sem conhecer a vitória. E a pressão começa a aumentar por conta da tabela e da aproximação da zona de rebaixamento. Nós não estamos conseguindo sustentar resultados. Então isso daí é o que nos preocupa. Depois dessa vitória gremista, o time gaúcho foi à 14ª posição, saiu ali do Z4 e conseguiu um respiro. Já o São Paulo tá ali paradinho na 12ª posição com 26 pontos, que é a mesma pontuação do Vitória. O São Paulo que na próxima rodada vai jogar em casa com o Coritiba. Cicinho, o que faltou para o tricolor paulista segurar ou até ampliar o placar de 1-0, abriu o placar e não conseguiu resistir ao Grêmio? Olha, Renata, mais uma vez faltou a questão da organização do São Paulo. O São Paulo, ele joga por jogar. Não dá para perceber, como torcedor são paulino, não dá para perceber uma ambição no São Paulo em querer ganhar. O São Paulo, ele entra no jogo, ele consegue até fazer o resultado, mas depois ele joga de qualquer jeito. Assim, umas substituições que o Dorival faz também. Dorival, não é possível que você aí no banco de reserva tá olhando. Assim, o Luciano, ele é muito bom jogador, mas o momento dele não é bom. O Luciano, ele atrasa todo o contra-ataque do São Paulo. Ele domina a bola e toca para trás, o momento tem que colocar velocidade. E aí você tira o Caleri, que é o homem-gol. Então, assim, reclamou, você tá mostrando... Hein? O Caleri reclamou, velho. Mas tem que reclamar mesmo, porque parece algo repetitivo. E a gente não vê o André Silva, já é o segundo jogo, ele entra, não toca na bola.
Então, assim, as opções do Dorival, acabou de contratar o Vitor Sá, por que não põe? Coloca o cara com 88 minutos. Então, assim, são escolhas que estão sendo feitas. Ó, contratou, ganha bem, põe o cara para jogar no mínimo 5 jogos, tem que dar responsabilidade pros caras também. Senão vai ficar caindo na sua conta. Porque você é o treinador, nós vamos falar de quem? O cara que é contratado tem 5, 6 minutos para jogar, o menino da base. É por isso que eu falei, quando foi contratar, precisa o quê? Viver o São Paulo. Vai lá, não é possível que na categoria de base não tem jogadores a nível do que o São Paulo está contratando. O São Paulo deixa sair tantos jogadores e as contratações, assim, estão deixando a desejar. Então, é um São Paulo que ele... Para quem liderou o campeonato, hein? De que quer ganhar, mas aí depois senta no resultado. Aí me fala, o São Paulo está criando o quê? O São Paulo está criando desespero no torcedor que está acompanhando. Porque se você pegar a tabela, realmente, o Vitória joga melhor que o São Paulo. Para quem liderou o campeonato, faz o dever de casa e vai passar o São Paulo. Não é xalalá, não. É um desabafo de um desesperado. Porque eu vejo assim, com exceção da Chapecoense, todos os outros times estão jogando. O Vasco está jogando melhor que o São Paulo. Tá, e vou incluir o Santos. São Paulo, Santos, Chapecoense e o Grêmio. Não coloca o Santos não, hein? Esses 4 são seríssimos candidatos. Você não vai falar do Inter e do Remo também? Não, o Inter tá jogando melhor que o São Paulo. O Corinthians não vai cair, tá jogando melhor que o São Paulo. Quem mais? O Vitória tá jogando melhor que o São Paulo. O Galo tá jogando melhor que o São Paulo. Esses outros times... Entenda bem, Renato. Chapecoense joga melhor que o São Paulo. Calma, Cici, estou na terceira rodada do retorno. E outra, só vou lembrar uma coisa pra você. O São Paulo, por escolha própria, já trocou o Hernan Crespo, já trocou o Roger Machado e agora está com o Dorival Júnior. Não dá pra trocar de novo. Se começar a colocar muito a culpa no treinador, vai fazer o quê? Ter 4 técnicos no ano? Ué, mas a culpa é de quem? Na verdade, a diretoria, o São Paulo tá pagando pela soberba. Aí tudo bem, aí... soberba, porque tava tudo bonitinho. São Paulo ganhou 2 joguinhos, descendo, atravessando a avenida, correndo, entrando correndo. Esse é o Rafinha, esse é o Rafinha. Querendo, irmão, eu já fui jogador, eu sei o que é boleirar. Eu abria a geladeira, eu dava entrevista achando que era câmera. Ô, louco, então, que assim, é isso? eu gostava. E eu sei como que é ser boleirão. Que isso? Entendeu? Eu sei quando tá ganhando, aí vai no shopping, esse negócio. De chinelo. A gente sabe, a gente é malandro. Então, e agora? E agora que o São Paulo tá perdendo? Onde estão os responsáveis? Aí é fácil jogar na conta dos jogadores. É fácil jogar na conta do treinador. Mas tudo começou na troca que vocês fizeram. Então, o São Paulo está colhendo os frutos das sementes que lançou. Ah, e só uma coisinha. O Crespo, reza a lenda, foi demitido porque publicamente disse que o São Paulo brigaria para fazer 45 pontos. E aí acharam o fim da picada e resolveram, então, demitir o Crespo porque ele fez isso e falou isso publicamente. E agora? E agora? E agora você fala a verdade, você é excluído do clube, no qual eu fui parar o carro lá, não deixaram eu entrar com o carro no Morumbi, porque precisa de autorização. Que isso? É assim, porque você fala a verdade, mas eu preciso falar a verdade. O São Paulo, ele é um sério candidato. Você foi barrado? Fui entregar um quadro lá, não deixaram eu entrar no estacionamento. Que isso, campeão mundial. Mas o seu nome tá lá no estádio. Exatamente. Eu fui ver lá pra virar sócio, nem vou falar quanto que eles cobraram. Aí eu pedi meu título de mundial de volta, porque eles não me deram um título, e aí o que acontece? Bateram o telefone na minha cara. Mas enfim... Não é possível. Que fácil que tá assim. Mas então por isso que São Paulo tem que Aí, gente, aí acaba. Porque você fala a verdade. Então, assim, o torcedor São Paulino tem que estar ciente. Tem que estar ciente que o São Paulo, ele está correndo um grande risco de rebaixamento. Porque o que estão fazendo com o São Paulo é isso daí. É um São Paulo que se tornou sem credibilidade. É o seguinte, o que todo mundo que perde no futebol deseja é uma reação rápida. O Furacão foi humilhado pelo Vitória por 4-0 na Copa do Brasil, depois daquela vantagem de 2-0, só que reagiu na Vila Belmiro, com o Viveiros inspirado fazendo os gols. 2-0 para cima do Santos, hein? Que resposta da equipe paranaense. E a camisa rubro-negra. Com os resultados do fim de semana, o Santos entrou em campo na Vila Belmiro de volta à zona de rebaixamento depois de 4 rodadas. E para sair, precisava vencer o Furacão sem Neymar, que estava suspenso. O Neymar me faz muita falta, em todos os sentidos. Vamos conversar sim, porque ele é muito importante, não pode ficar fora de partidas como essa de hoje, por exemplo, que com certeza
O nosso poderio de finalizações seria, não diria que seria maior em termos de quantidade, mas de qualidade seria bem diferente. E esse capricho fez falta logo no primeiro lance. Barreal deixou o Cabalheiro na cara do gol e ele mandou em cima de Micael. E o castigo veio rápido. Leozinho cruzou, a bola ficou viva na área e sobrou para Viveiros abrir o placar. Com o artilheiro do campeonato, com o cara que vive um momento iluminado, não dá para vacilar! Você faz 1-0, o ambiente é outro dentro da Vila e você sabe quando você está perdendo que o ambiente vira contra. O empate quase veio de bicicleta com Gabigol. Mas o artilheiro da noite era Viveiros. No contra-ataque, João Cruz lançou e o colombiano bateu na saída de Brazão. Agora já são 14 gols na conta do artilheiro do campeonato. Um primeiro tempo dos sonhos para o Furacão. Um pesadelo para o Santos, que foi para o vestiário sob vaias da torcida. Eu não vou pedir compreensão para o torcedor, porque se eu tivesse na arquibancada, eu não ia ter compreensão nenhuma também. Eu ia fazer igualzinho que eles fizeram. E o Santos até tentou reagir na etapa final. Mesmo sem ângulo, Barreal criou a melhor chance. Mas lá atrás, Brazão ainda tinha trabalho com Viveiros. E quando ele errou pelo alto, foi salvo pelo impedimento de Benavides. O Peixe bem que tentou, mas foi muito pouco para evitar o triunfo do Furacão. Parabenizar os jogadores pela postura, pelo comportamento, pela personalidade. Não é fácil, não é fácil. Você sair de um revés daquele jeito e apresentar o que a equipe apresentou, como jogo, como comportamento, como atitude. Com a vitória, o Atlético Paranaense continua no 3º lugar do Brasileirão e deixa o Santos na zona de rebaixamento em 17º. Agora o Peixe tenta virar a chave e focar no jogo de quinta-feira contra o Macará pela Copa Sul-Americana. Me preocupo com essa situação que a gente vive no Campeonato Brasileiro. Me preocupo muito também porque nós estamos em outras duas frentes fora o Campeonato Brasileiro e nós não temos elenco para disputar as três competições da mesma forma. O final do jogo também foi marcado por protestos da torcida. E mesmo com apenas 2 vitórias nas últimas 10 rodadas do Brasileirão, o técnico nem pensa em deixar o cargo. Se você troca o comando técnico hoje no Santos, você não vai resolver os problemas do Santos, nem dentro nem fora do campo. Então eu vou seguir meu caminho, quinta-feira eu vou estar aqui, fortalecido. Edu Drazão, o que você tá rindo, Ronaldo? Não, eu tô rindo pelo seguinte, é tanto sofrimento, menina Renata, tanta informação que a gente fica, não sabe se ri, se chora, porque esse campeonato... Você já tá confundindo difícil. as emoções, é isso? Esse Santos, ele deixa a gente assim, sabe o que dizer do Santos? E vocês aí, olha, levantem a mão pro céu que tem o Neymar aí, porque é a única coisa diferente que tem aí, viu? Não, é isso. O Santos é aquela coisa, Renato, dá um passo à frente e 3 para trás. Você consegue uma classificação, né, na Copa do Brasil, aquela coisa toda, tá na Sul-Americana, mas você pega um jogo dentro de casa para você consolidar, né, jogar bem, ganhar, até mesmo trazer o torcedor, né, para junto de você, para dar aquela pressão, para dar aquela confiança, o Santos vai e joga dessa forma dentro de casa. Nem pressionando, pressionou o Atlético. É isso que a gente sempre fica bravo com relação à atitude, Renato. Falta atitude para os jogadores do Santos, falta diálogo dentro do campo. Você vê que ninguém conversa com ninguém, ninguém orienta ninguém. Rapaziada, abre o olho, eu tô avisando, abre o olho, Santos. A diretoria, o que a diretoria tá fazendo? Olha o Cuca falando aí, o Cuca é um dos menos culpados. Cadê? Paga o transferban. Você vai ser barrado lá também, vai. Já tem história lá, e se quiser também tirar lá do museu também, não tem problema. Mas eu tô falando a verdade. Pô, não pode. Paga logo o transferban. O Santos é grande. Como o Ronaldo falou, se não fosse o Neymar, o Santos ia estar pior ainda. Ia estar pior. Então, abre o olho, ainda dá tempo. O Santos tem 5 vitórias no campeonato em 22 jogos. É muito pouco. Vai deixar passar sufoco até o final?
Não, vamos tentar recuperar logo. Já sabe como que foi cair para a segunda divisão. Não faça isso novamente. Vamos manchar novamente a história do Santos no Campeonato Brasileiro, até mesmo no mundo. Tá louco, Renato? Viveiro chegou a 14 gols, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Esse João Cruz, esse moleque ainda, um menino, jogando muita bola. E o Atlético Paranaense deu uma resposta para o seu torcedor. É o terceiro colocado. Já o Santos, Cicinho. Se não fosse o Santos, acho que era eu na zona do rebaixamento. Era você, o empate era você. Mas de qualquer maneira, realmente jogando em casa, diante da sua torcida, o Santos poderia ter apresentado um futebol mais empolgante. Eu concordo com o Edu. A Copa do Brasil também poderia ter estimulado, melhorado o ânimo dos jogadores. Exatamente, né? E a Copa do Brasil, a classificação fez mal para o Santos. E a desclassificação fez bem para o Atlético Paranaense, né? Que soube jogar, soube defender a equipe do Santos. Que a equipe do Santos, assim, Renato, você não precisa ter medo, não. O seu Inter tá jogando melhor do que Santos, do que São Paulo. Tá defendendo, porque, assim, pelo menos, né? Calma, mas tem muito campeonato até a 38ª. Não, mas tem muito campeonato. Nós não estamos analisando o momento. Eu não vou projetar daqui lá na frente. Eu estou analisando hoje. O futebol do Santos também dá medo. Então vocês querem que eu minta? Infelizmente, eu tenho que concordar com você. Eu não vou fazer jogadores isso. dentro da área, o Inter. Eu acho que você não viu o jogo ontem, com certeza. Mas é futebol. O futebol com 10 dentro da área. Mas só que o senhor... Só que o senhorzinho tava batendo palma, o senhor também. O Inter teve contra. Não é a hora ainda pra falar do Inter. Ele só fala no... Gente, o Ronaldo Josanelli, ele tá obcecado. Desde que ele foi eliminado da Copa do Brasil, ele só fala... Sério, eu sou colorada, eu até tenho direito, como torcedora, de falar um pouquinho mais. Você só fala no Inter. O Cici que falou, não fui eu. No Corinthians ainda, o Cici falou, você falou que fui eu nem falei nada. Mas aí, eu só falei que o Inter tem duas linhas de 5 e um ônibus dentro da área. Na Copa do Mundo, vocês estavam batendo palma com o Paraguai, que perdeu só de 1-0, defendeu. E o Inter empatou com o Palmeiras. O time do Palmeiras é melhor que o do Inter? Mas só que o Inter soube jogar com o Palmeiras. Coisa que o Santos e São Paulo não estão sabendo. Ai, este programa está maluco. Não fui eu que falei, foi o Xuxi. Gente, a Novibet você já conhece, mas me responde uma coisa. Já entrou pro Noviverso, o programa de pontos da Novibet, que transforma a sua experiência em um universo de vantagens. Funciona assim. Você faz suas apostas e acumula Novicoins automaticamente. Depois, é só trocar seus Novicoins por um monte de recompensas. Tem ingressos para jogos, camisas autografadas, experiências em camarotes e muito mais. E dentro da própria Novibet, você também pode trocar seus Novicoins por recompensas disponíveis na plataforma. Ou seja, quanto mais você aproveita a Novibet, mais Novicoins acumula e mais benefícios pode conquistar. É um universo de possibilidades pensado para deixar a sua experiência ainda mais emocionante. Então, já sabe, aponte a câmera do celular para o QR Code que está na tela ou acesse novibet.bet.br e descubra o Noviverso. Noviverso, um universo de recompensas exclusivas para quem é Novibet. E o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Esta promoção é exclusiva para maiores de 18 anos. Consulte os termos e condições da oferta no site da Novibet. Respeite os seus limites e nunca utilize as apostas para recuperar perdas. Ninguém perdeu, né? Nem Palmeiras, quer dizer. Perdemos. Não sei. Quem perdeu mais? Essa é a pergunta. O Inter, que vive uma situação ruim, mas não está na zona do rebaixamento, tá ali na nota de corte, ou o Palmeiras, que em casa não superou o meu Colorado. O poder defensivo do Inter foi alto. Vitinho e o concretão. Tarde perfeita de domingo. Famílias reunidas por todos os lados. Nada melhor do que passar o Dia dos Pais dentro do estádio, né? Não tem, porque eu ganhei de presente esse jogo e fiquei muito emocionado com o presente. Você gosta mais do Palmeiras ou do seu pai? Do meu pai. Teve até promessa pro papai em caso de vitória alviverde. Eu prometo pra ele que eu vou arrumar minha cama e meu quarto hoje, que ele tá uma bagunça. E todo palmeirense que torceu pro Inter quinta, é claro que ia torcer contra agora. Ô Renato,
Fica triste não. Amanhã você vai chorar, viu? Amanhã não, hoje, daqui a pouco, né? Só que o Bernabé queria manter a boa fase. Maurício respondeu nessa enfiada pro Sosa, que não alcançou. Bernabé estava querendo, botou na frente e fez Carlos Miguel trabalhar. Era lá e cá. Dessa vez, Alan tentou de cabeça e de esquerda. Maripan tirou. O espaço, meus amigos, era escasso. E foi dentro da área que o Verdão assustou, com Marlon Freitas e Maurício. Aí veio o lance polêmico da partida. Alan perdeu o tempo da jogada e pisou em Félix Torres. O VAR nem chamou. A vermelha contra Feliz se vê muito claro. Sí. Se chega a quebrar, é vermelho. Cara, não tem que esperar quebrar. Isso é vermelho. Chega tarde a bola, não foi querendo nem nada, mas chegou tarde e uma jogada de vermelho. E a Carbonero vermelho era. La de Carbonero não foi sem querer, le chutan na cabeça. Eu respeito a decisão dos árbitros. Depois me joga amarelo para Mateu Cunha. Não se jogou no chão 2, 3, 4 vezes. Até que a dupla saiu do banco. Flaco Lopes e Vitor Roque entraram aos 12 da etapa final. Mesmo assim, o Palmeiras rodava a bola e pouco achava. As melhores chances palestrinas vieram com o Tigrinho, de cabeça e cara a cara com Matheus Cunha. Palmeiras 0, Internacional também 0. A viagem Colorado-São Paulo foi praticamente perfeita. Classificado contra o Corinthians em Itaquera na quinta, o Inter conseguiu segurar o empate contra o líder Palmeiras, que agora tem apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Uma parte é da responsabilidade e mérito do nosso adversário e a outra é a falta de inspiração nossa. E é assim, a equipa que luta para não descer de divisão, cada jogo é como se fosse o jogo da vida. E nós, treinador e jogadores, temos que entender que quando vêm aqui, vêm dar a vida por 1 ponto ou 3 pontos. É isso que nós temos que entender. Foi um bom ponto, né? Jogamos contra o melhor time hoje do brasileiro, um time muito completo, então levamos um bom ponto. Fica esse sabor amargo nas últimas 2 jogadas que tivemos para poder ganhá-lo, né? Mas sumamos um ponto. O Colorado tem apenas 1 vitória nos últimos 8 jogos, mas o que importa mesmo é que conseguiu sair da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras volta a atenção para Libertadores. Quarta, recebe o Cerro Porteño pela ida das oitavas de final. Todo jogo é diferente, a gente não é máquina, a gente pode errar também. E acho que hoje foi isso, como falei agora, eu acho que fomos um pouco imprecisos demais na linha final e isso nos tira confiança e o resultado se vê hoje que não conseguimos fazer gol. Eu acho que nenhum time gosta de ficar na zona vermelha, né? Mas a gente não tem que ficar olhando para as outras equipes. Eu acho que a gente tem que entrar no jogo, fazer a nossa parte, buscar fazer o nosso papel, que é vencer. O domingo, que poderia ser perfeito para os donos da casa, acabou melhor para os papais colorados. Já os alviverdes têm pelo menos o conforto do abraço dos filhos e principalmente a liderança pela 16ª rodada seguida. Eu acabei aqui a conversa com eles perguntando: isto é o melhor que cada um consegue fazer? Eles sabem que podemos fazer mais e melhor e é nisso que nós vamos trabalhar. Temos um Palmeiras e Inter no final de semana e a hora dos palpites. Oi? Palmeiras e Inter. Não, eu não tô bem. Eu não tô bem. Ele não quer que nenhum vença. Ele vai falar 0-0. Um jogo xoxo, vai ser um jogo xoxo, um jogo amarrado, família. Jogo xoxo 1-0 isso. 0-0. 0-0. 0-0. Depois do... Eu não conheço ele. Falei 0, ele vai falar 0-0. Já conheço. Quando ele não quer nem um lado nem o outro, ele vai de 0-0. Ele estava magoado que o Inter eliminou da Copa do Brasil. O Corinthians... e que o Palmeiras é o rival da vida, não tem jeito. Aí 0-0. Você acha que ele ia falar 2-0 Inter? Nunca. 1-0 Inter. Essa maldita produção, eu só falo do Corinthians, aí me colocaram falando do Palmeiras, do Inter. Vocês estão acabando com a minha reputação no programa. Aliás, Edu Dracena estava lá vendo o jogo em loco e o Inter, claro, fez um sistema defensivo muito forte, montou um ferrolho, mas teve as suas estocadas, teve sim seus contra-ataques com o Bernabé, aquele último do Vitinho, inacreditável. Vitinho, tomada de decisões. É isso que o atacante tem que fazer, ele tem que tomar a decisão correta. Mas, enfim, o Palmeiras perde outra oportunidade de fazer 3 pontos
tinha sido derrotado em casa pelo Galo e não conseguiu bater o Inter, que vive um desespero. E estava cansado o Inter também. Jogou na quinta-feira e era pro Palmeiras, jogou na quarta, era para ter mais gás ainda do que o Inter. Quinta-feira, né? Então eu vejo que o Palmeiras, Renata, sabendo que o Inter ia ter a postura que teve, como jogou contra o Corinthians, sabia que ia ser um ferrolho ali. Só que a questão do Palmeiras é que ele não soube ter artimanhas para tentar sair dessas marcações. Então, faltou o quê? Dar passe rápido, faltou infiltrações, faltou o drible, entendeu? Faltou várias situações, chute de fora da área. Então, faltou atitude para os jogadores. Palmeiras ou São Paulo? Então, faltou atitude de jogadores do Palmeiras, porque sabendo que o Inter ia estar fechadinho lá, tinha que ter alguma coisa. Não adianta depois falar assim, pô, e outra, 2 jogos dentro de casa, 1 ponto. 1 ponto só. A gente tinha uma gordura legal, agora está diminuindo essa gordura. Então tem que ligar assim o sinalzinho de alerta, porque é um campeonato duro, é um campeonato difícil. Não, eu não perdi, ué. Eu não perdi porque eu tenho que xalalar. Empatar com a aviação ferrolho aí. Eu sou líder do campeonato, irmão, ainda. Eu sou líder do campeonato. Choro, velho. Mesmo empatando em casa, tem 10 perdendo dentro da área, pro vocês Atlético Mineiro, velho. somos líder com 6 pontos na frente do Flamengo. O grande detalhe é que aqui no Brasil e talvez no mundo inteiro o que pesa no futebol é o resultado, não é? Só que o Inter vem jogando bem, desempenhando bem, enfrentando seus adversários, eu não vou dizer de igual para igual, mas com uma estratégia inteligente e o comprometimento dos jogadores na marcação, em ajudar a defesa, essa estratégia dos 3 zagueiros ali que o Bruno Gomes faz um 3º zagueiro. Negão, aí não, pra ela não, negão, aqui pra esses cavalos. Segura, negão. Só que é o seguinte... O Flamengo e o Palmeiras têm uma briga particular, todo mundo sabe. Flamengo com um jogo a menos, que é em casa com o Mirassol, ganhou do Vitória, meio que uma pequena vingança, porque o Vitória eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. E o Palmeiras está perdendo pontos, mas ainda tem uma gordura. E eu quero falar também de polêmica, Cecinho. Primeiro porque o chute dado na cabeça do Carboneiro pelo Barbosa e o VAR nem chamar, nem solicitar, assim, dá uma revisadinha, olha de novo. Porque o Davi Lacerda, por que eu sempre critico a arbitragem dele? E ele é considerado um dos melhores, mais promissores. Porque ele não dá qualquer falta. Falta é falta. Se é falta, dá a falta. Ele deixa o jogo rolar, ele tenta, na conversa, levar a partida. E assim, como é que... Olha isso, gente. Na verdade, assim, se a gente analisar com a ajuda do VAR, né, que é a tecnologia que tem, não era nem para ter polêmica, né? Aí olha isso, gente! Eu não consigo entender o critério. Não, e é um movimento natural? Não é. Então, assim... Ele foi pular o cara, Cicinho. Pular como, Edu? Ele foi pular. Ele deu uma letra na cabeça do Carboneiro. Será que você vai ser... Barbosa, porque ele estava pilhado desde o início do jogo. Ele e o Félix Torres estavam se jurando, estavam se agarrando na área, aquela coisa toda. E aí, de repente, nesse lance, nem chamar. O VAR chama o árbitro, dá a chance do árbitro outra vez ver o lance. É só isso. Nem isso aconteceu. Será porque estava apitando, acho que aquela coisa, não vou, né? Conheço esses árbitros. É fácil ser caseiro. Não é porque é o Palmeiras, é porque tem árbitro que é caseiro. E tem VAR que é caseiro também. Edu. E ele estava bem perto da jogada, né? Se você pegar o árbitro lá, ele estava bem perto ali, passando perto ali do jogador do Palmeiras ali, do Andrés. Renata, eu daria cartão amarelo nesse lance. Agora, o outro que a gente vai falar, aí eu vou pensar. Ronaldão, sua opinião. Rapaz, aí ele tenta pular, né? Mas, um amarelinho aí, ia bem, um amarelinho, né? Mas o VAR nem chamou, tinha VAR. Se a gente tivesse a imagem ao contrário, acho que a gente não tem, né? Que aí a imagem de frente você não vai ter dúvida nenhuma, sim. Se você enxergar pelo ângulo invertido. Por esse ângulo aqui, é um amarelo. Mas, enfim, eu ouvi várias opiniões. Aliás, eu rasguei. Comentarista de arbitragem, para mim, não existe no Brasil. Impressionante. Não dá. Não sabe. Não dá. Cada um vê e cada um que acompanha futebol tem a chance de fazer a sua própria análise. É impressionante. Mas tem mais um lance bem polêmico também. Mais um? Mais um. Envolvendo o jogador Alan, que é Alan ou Alan? Que ontem cada um falava uma coisa, né? Eu acho também que é Alan. É Alan? Mas... Aí eu já mudo a minha opinião, Renata. E aí? Aí eu já acho que é cartão vermelho. Por mais que o Alan não teve a maldade de querer, mas eu acho que aí ele foi acima, pegou realmente a canela do Félix Torres, aí eu daria o cartão vermelho. E aí eu vi gente falando, ele escorregou. Não interessa, gente, não é a questão da intenção, é o que foi produzido. Então seriam 2 expulsões, na minha opinião. O Inter ia ter uma vantagem, né? O Palmeiras com 2 a menos.
E o Barbosa era no primeiro tempo, esse ano. Agora o Palmeiras também, não sei se a gente vai ter agora, nesse momento, tem um pênalti também pedido pelo Palmeiras, que não foi marcado. Aí, ó. Tem um Esse aí tranco no nas Flávio costas, Lopes, é. Esse tranco aí? Ali, ó. Eu mostro, gente, eu mostro todos os lados. Palmeirenses e colorados terão todas as chances aqui. Esse lance aí não foi nada. O lance mesmo que pegou foi em cima do Bidu, né? Que os caras subiram as costas dele. Que isso, velho? Tá falando de outro Aí, lado. tô falando agora, aí, aí foi choque. E o futebol o quê? Ele está Contato. obcecado pelo Agora, Inter. você segurar no ombro do cara e não deixar o cara cabecear e fazer mochilinha nas costas do cara, Eu daí só é acho que outra o coisa. Flávio Lopes, sabe o jeito que ele se joga, não foi nem... O tranco não daria aquela projeção. Não, e olha que a ele altura teve. que a bola passa da cabeça a bola dele. tá Nem longe. ele, se ele quiser, não tá nem na pegaria. cabeça dele, né, Cicinho? Pois Se é, tá na cabeça do cara, o cara tá apoiado, aí é uma coisa. Aí não foi nada. Agora, se tem alguém que comemorou esse resultado, foi o Flamengo. Há pouco tempo, o palmeirense falava, Renata, muito obrigado, você conseguiu. O Inter não perdeu para o Flamengo. E agora o Inter não perdeu para o Palmeiras, então é o contrário, né? Mas vamos lá, vamos mostrar que o Flamengo fez um resultado importante, um golaço do Pulgar, um dos mais bonitos dessa edição do Brasileirão. O Flamengo venceu o Vitória por 2-0. Tá de novo cheio de esperança, de vontade, olhando para a competição com carinho. Antes de a bola rolar no Maracanã, em São Paulo, o Palmeiras empatou com o Internacional. Sabendo disso, o Flamengo entrou em campo disposto a se aproveitar desse tropeço e chegar mais perto do líder do Campeonato Brasileiro. A pressão inicial foi grande, com apenas 10 segundos. Carrascal teve a chance de marcar de cabeça. Samuel Lino tabelou com Arrascaeta, mas na hora da finalização, a zaga cortou. Mas aos 13 minutos, não teve jeito. Eric Pulgar arriscou de muito longe e fez esse golaço. Léo Pereira tentou repetir a dose, mas dessa vez Lucas Arcanjo salvou. Carrascal recebeu dentro da área, pedalou, mas concluiu mal. Um bom primeiro tempo da equipe de Leonardo Jardim, que poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior. E hoje a equipa mostrou que pode fazer aquilo que eu pretendo para a equipa, que é, pode pressionar alto, pode ser uma equipa em bloco, pode não deixar o adversário jogar e depois com bola pode o agredir várias vezes. Temos 20 finalizações hoje. Aí com certeza que o colega ali dizia, bem, se nós em times de eficácias fôssemos uma equipa um pedacinho mais eficaz, com certeza que hoje em dia tínhamos mais 20 ou 30 golos. Na etapa final, o ritmo diminuiu, mas mesmo assim, a partida seguiu controlada pelo Flamengo. Carrascal rolou para trás e Samuel Lino acertou a trave, até que já na reta final, Bruno Henrique, com apenas 5 minutos em campo, matou o jogo. Depois de 2 tropeços, o Flamengo voltou a vencer. Está a 6 pontos do líder Palmeiras. Vale lembrar que o rubro-negro ainda tem um jogo a menos. A gente sabia que jogando dentro de casa era importante, né? A gente conseguir esses 3 pontos junto com a torcida. A gente tem que pensar jogo a jogo. A gente fica feliz porque isso dá mais confiança pro nosso time, né? Já o Vitória perdeu a 3ª seguida no Brasileirão e segue sem vencer como visitante. Primeiro tempo, o Flamengo bem superior, independente das condições. A gente não está aqui para esconder. Foi quase 70 e poucos % de posse. A gente teve muita dificuldade de jogar. A gente volta bem melhor. Terminamos ali o segundo tempo, acho que 51 a 49 de posse. A gente já começa a jogar, consegue. Fizemos alguns ajustes no intervalo. E num contra-ataque a gente toma um gol do Bruno Henrique, né? Mas a gente segue sem vencer fora de casa. Temos que ser cobrados, somos cobrados e queremos melhorar. As apresentações do Vitória fora de casa não são as melhores, até contrastando com o que o Vitória faz no Barradão, Cicinho. E era um jogo duro e difícil, o Flamengo precisava dar uma resposta para o torcedor, já tinha sido eliminado da Copa do Brasil pelo adversário, e aí o Pulgar começa resolvendo a fatura com um golaço, uma pintura, um dos gols mais bonitos, indubitavelmente, do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo conseguiu administrar o jogo.
Golaço, realmente, Renata. Esse indubitável aí deve ser sem dúvida, né? Então, assim, indubitável mesmo. Só pra gente variar o vocabulário um pouco. Exatamente. E assim, o Vitória também, a gente tem que reconhecer, ok, tá tendo toda essa dificuldade, mas ele foi muito exigido no jogo da Copa do Brasil, né? Teve que correr atrás de um placar negativo de 2 a 0. Esse também foi golaço do Bruno Henrique? Foi. Foi, né? É bonito. Esses chutes cruzados assim é bonito, né? Peito o goleiro de pé, né? tenta. Peito de o Edmundo fazia muito isso daí. É difícil errar chute cruzado. Então, quando a gente vê gol assim, é muito bonito. E o Flamengo é superior ao Vitória. E jogando em casa, o Vitória está fazendo prevalecer muito bem o fator mando de jogo. Precisa somente ter esse equilíbrio fora. Mas você sair de uma grande vitória da Copa do Brasil e já enfrentar o Flamengo, é muito difícil também. Edu Dracena, o Flamengo mostrando o seu poder em casa. E vindo de uma semana de treinamento, porque não jogou no meio de semana, porque está fora da Copa do Brasil. Você pega um Flamengo que no primeiro tempo foi muito intenso, teve chance para até ampliar o placar, só que acaba pecando nas finalizações, entendeu? Por isso que é muito cobrado para isso. Aí quando entra no segundo tempo, acaba mexendo no time, né? O Paquetá retornando da lesão, o Bruno Henrique fazendo os gols também. Então o Flamengo é um time forte, sim, Renato. É um Flamengo que vai brigar, né, por título do Campeonato Brasileiro, a Libertadores também, tem um jogo duríssimo contra o Cruzeiro, né, ele acabou mexendo no time até mesmo para descansar para o próximo jogo, então o Flamengo fez o dever de casa e ganhou bem. É administrar as competições, não está na Copa do Brasil, mas tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, é um time que para qualquer adversário é complicado, né, Ronaldão? E o Vitória não conseguiu encontrar alternativas para superar o Flamengo. Ter feito o dever de casa, mas fora tem que achar o meio termo aí, pegar esse ônibus do Inter e levar para casa, sei lá, dar uma estudada. O Jair Ventura tem que dar uma olhada nisso aí. De novo, ele falou no Inter. Mas o Inter empatou com o Flamengo. Então, empatou com o Flamengo, então. Aí, o Inter empatou com o Flamengo, deixou o ônibus lá. Então tinha que usar esse ônibus para deixar dentro do gol, porque os caras soltaram... Viep agora, faça a simulação em 1 minutinho e use o código JOGONUVE. Repetindo, JOGONUVE, tudo junto. Assinou, ganhou a camisa. Com a Nuve, você só ganha. Divisão de rede, seguimos com o Corinthians, que bateu o Bragantino fora de casa por 2 a 0, com um gol do Pedro Raul. Olha, nem me diga, e o Garro também, bebê. Muito bem, um excelente resultado do Corinthians, reabilitação para cima do Bragantino, uma equipe que faz uma campanha estável, mais tranquila no Brasileirão. Mas queremos saber, eu não acredito, mais uma semana e a pergunta é a mesma para nossa Tatiana Tavares, que acompanha os detalhes do Timão. Tati, para você aquele boa tarde. E o Memphis Depay, e o contrato? E agora, Tati? Oi, Renata. Boa tarde especial para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Olha, ninguém aguenta mais essa novela do Memphis Depay. Toda semana a gente entra aqui no Jogo Aberto dizendo, tá fechando, tá chegando, tá se aproximando, vai ter um desfecho positivo. Nunca chega essa assinatura, o torcedor tá ansioso, tá todo mundo ansioso por esse anúncio que deve acontecer hoje ou amanhã. Assim a gente informa agora, mas tudo muda muito rápido. O que tá faltando? Vamos lá, olha, o Memphis Depay já fez exames médicos pedidos pela diretoria, tá aprovado, tá tudo certo com ele. Fez testes físicos na semana passada aqui no CT Joaquim Grava, também tá tudo certo com ele. Inclusive, Fernando Diniz falou em entrevista coletiva que ele tá muito bem fisicamente, que tá com percentual de gordura baixo, fez teste de força, tá tudo ok com ele. Ele vem treinando de forma separada com o preparador físico dele, mas lembrando, não entra em campo desde o dia 15 de março durante 90 minutos, jogou na Copa do Mundo 3 jogos com a Holanda, mas saindo do banco de reservas. Bom, o que tá faltando? Memphis e o clube chegaram ali num acordo em relação à dívida, né? Corinthians deve aproximadamente 42 milhões de reais para o jogador e ele quer uma garantia de que isso vai ser pago. Corinthians parcelou em 4 parcelas de aproximadamente
10 milhões de reais. E o que o Memphis quer? Que tem essa garantia de que vai pagar. Então, se atrasar uma parcela, ele vai cobrar o valor integral ali com multa, juros, enfim. Só que o Osmar Stabile está sendo muito pressionado por uma ala política do Parque São Jorge que é contrária à renovação com o jogador. Então, ele está com a caneta na mão, mas não assina. E ontem, depois da vitória diante do Bragantino, ele chegou a conversar ali com alguns jornalistas e falou que está esperando um aval de algumas empresas, né, de alguns patrocinadores, para dar sequência nessa renovação com o Memphis Depay. Vamos ver se esse aval dessas empresas vai acontecer hoje, segunda-feira, para esse anúncio acontecer. Lembrando que o Timão folga hoje aqui no CT, né, não vai ter treino por aqui, mas se reapresenta amanhã. E aí amanhã viaja para a Argentina para enfrentar o Rosário Central pelas oitavas da Libertadores. Será que vai ter Memphis Depay em campo? Difícil, porque precisa regularizar o visto de trabalho e também está inscrito no boletim da CBF. Vamos ter que aguardar esse anúncio, mas enquanto esse anúncio não chega, a gente vê um pouquinho dessa vitória do Corinthians em cima do Bragantino. Vamos ver. A noite marcava a estreia do novo uniforme do Bragantino. O clube havia planejado utilizar o kit completo, nas cores vinho com detalhes preto. Mas o torcedor viu em campo apenas a nova camisa e o novo calção. A meia também, na cor vinho, não pôde ser utilizada devido ao conflito de cores com o uniforme 2 do adversário, levando o Red Bull Bragantino a ajustar a combinação para a partida e utilizar o meião na cor branca. Em campo, Bragantino e Corinthians entraram buscando se posicionar melhor na tabela. No primeiro tempo, as chances de gol foram raras, 2 para cada lado. Pelo time de Itaquera, Matheus levou perigo logo no início da partida. Depois foi a vez de Mateuzinho aparecer com outra finalização. Do lado do Massa Bruta, o destaque ficou por conta do lançamento de Juninho Capixaba para Eduardo Sacha, mas Hugo chegou primeiro na bola. Isidro Pita também tentou, mas parou no goleiro Hugo Souza. Na etapa final, o Bragantino teve uma boa chance com o Vinicinho. Mas a partir daí o Corinthians cresceu na partida e passou a ser superior. Aos 13 minutos, Garro abriu o placar para os visitantes. No lance, Juninho Capixaba tentou recuo para o goleiro Volpe, que furou a bola, deixando-a sobrar livre para o argentino só empurrar para as redes. Aos 21 minutos, Caio César chegou com perigo à meta de Volpe, na tentativa de ampliar o resultado. Mas quem marcou o segundo gol foi Pedro Raul. O centroavante recebeu de Mateuzinho e fechou a conta para o Corinthians, que sai de Bragança Paulista com um resultado importante na briga por posições melhores na tabela da competição. Pedro Raul, gol do Corinthians! Preparei muito nesse tempo que eu estava sem jogar, sabia que uma hora ia ter oportunidade, o professor me dá muita confiança, o grupo me dá muita confiança. Como eu falei, entendo as críticas, jogar no maior time do Brasil é isso, é ser cobrado a todo momento. E a gente tem que se preparar, a gente tem que pegar as coisas positivas para estar sempre melhorando, sempre querendo evoluir. Uma vitória que coloca o time de Itaquera na luta pelo G6 e acende um alerta para o time de Bragança Paulista, que a cada rodada vem caindo de posição dentro da tabela. Eu vi a equipe no primeiro tempo mal tecnicamente, não encaixando a marcação e por isso a gente teve que afastar muito as linhas e correr demasiadamente. Eu acho que faltou um pouquinho de inspiração, faltou um pouquinho de ajuste de marcação no primeiro tempo, não faltou no segundo, onde a gente voltou melhor, assim como eu frisei. É muito difícil jogar aqui. Esse time tá 10 jogos sem perder e o Corinthians, nos últimos 5 jogos jogou aqui, perdeu 4. Então a resposta que o torcedor precisava era o jogo de hoje. Aproveita para começar a conversa, Ronaldão. Agradece muito o que o Volpe fez no jogo. Espanou, isso faz parte. O Garro deve ter pensado, o que é isso? O que está acontecendo? É dia dos e pais, aí né? depois, quem diria? Tem que dar. O Cicinho acabou de falar que o jogador precisa de 4, 5 jogos consecutivos para criar confiança. Olha o Pedro Raul. O Pedro Raul, em 3 dias, 2 gols, menina Renata. Temos que ter paciência aqui. Eu sempre falo isso para vocês aqui, no fundo do meu coração. Tem que ter paciência com os artilheiros do Corinthians. O Yuri também teve um tempo sem fazer gol, agora parece que está se recuperando, tal de coisa, e fez gol, dá assistência. Ele incomoda os adversários. E o Garro foi bem de apertar aí o Volpe, porque se não aperta o Volpe aí, pela forma de estar jogando o Corinthians, não ia sair o gol.
No segundo tempo voltou com outro pensamento, a linha antecipada ali, o Corinthians tentou fazer os gols. E a verdade é uma só, o que apanhou o Mateuzinho, impressionante, hein, Mateuzinho? Você falou alguma coisa pra turma aí, o que foi? Os caras pegaram no seu pé. E o Garro foi lá e fez o gol. Ele falou que ele tá no modo Prime, né? Quem? O Mateuzinho. O Mateuzinho, apanhou e ficou calado, primeiro. E ganhou o jogo. A verdade é uma só. O que fez o Volpe aí? Essa bola desliza, gente, ó, e passa. O certo era ele fazer o quê, Ronaldão? Tentar dominar ela primeiro, pra tentar fazer o arremate, mesmo com a chegada do Garro em cima dele. Aí ele vai chutar a espana. Aí é... O Pedro Raul tem mais gol que o Memphis, hein, na temporada, hein? Tem mais gol que muita gente. Aliás, a gente adora relembrar aqui no Jogo Aberto. O que será que o Ronaldão estava falando sobre Pedro Raul até o jogo contra o Inter? Com certeza falando bem e ajudando esse menino a crescer como ele cresceu. Caio César, Pedro Raul ou Guinegão ou Lingard. Agora, quem colocou o Pedro Raul aí? É o Diniz. O Diniz? O Diniz colocou ele lá. Oi? Alô? Pedro Raul? Pedro Raul quer... Eu tô falando sério, mano. Pedro Raul quer falar com você. Não teve nenhum contato. Nada. Pedro Raul. Pra calar a boca do Brasil, Pedro Raul. Hashtag nunca critiquei Pedro Raul. Gol do Corinthians. Aí. Se esse narrador aí que nós ouvimos, esse bebê, não falou que nunca criticou, você imagina o nosso na Rádio Bandeirantes. Nunca criticou também. Então eu também nunca critiquei. Agora continua assim, filho, que além de ser bonito, maravilhoso... Aquele ali não foi o Capelanes? Quem? Ali. Era o Capelanes. Era o Capela? É. Mas o Capela, ele torce pro Furacão, né? É? Eu acho que ele torce pro Furacão. Se quiser levar o Pedro Raul pro Furacão e trazer o Viveiro... Ele falou que era a gente pode fazer essa troca, mas deixa eu falar, menino, tá lindo. Você tá lindo jogando futebol. E agora na Libertadores vai ser necessário que ele esteja calibrado. Isso, e você vai ter que estar calibrado, bonito, lindo, maravilhoso, cheiroso, para esse jogo maravilhoso, onde é que tá a câmera, e para ajudar o Corinthians. Se fizer mais uns 2 de cabeça, a Fiel vai te amar, lindo da Fiel. Você é o lindo da Fiel, bebê. Agora, Cicinho, um ótimo resultado do Corinthians aí, pensando que vem de uma eliminação na Copa do Brasil, jogando fora de casa, o Bragantino, um time mais descansado, não é mais tranquilo, e de repente o Corinthians faz um 2-0 importantíssimo pro campeonato. E o Bragantino é um desses times que a parada não fez bem também, né? O futebol apagado, igual o número da camisa do Bragantino, aí não dá para ver muito bem, mas assim, o Corinthians soube fazer o resultado, né? O Corinthians não desiste, o Fernando Diniz é esse treinador que nós conhecemos, que dá moral para os jogadores, então assim, ele é um cara que está acreditando no Pedro Raul e o cara está correspondendo dentro de campo. O Garro voltando a fazer gol, então assim, é muito importante para essa sequência do Corinthians. Muito bem, você lembra quando foi a última troca de... Brasileiro, teve empate no Clássico Carioca, empate entre Remo e Galo, muita coisa pra gente contar aqui na sequência, no Coritiba. E o que aconteceu com o Jaci? Brasileirão, 22ª rodada, Mangueirão, e de uma bola recuperada no meio de campo logo aos 2 minutos de jogo, já fez Remo 1-0 pra cima do Atlético Mineiro. O Galo igualou no cruzamento de Preciado na cabeça de Reinier, fim do jejum de mais de 4 meses e 12 jogos sem gols do atacante. 5 minutos mais tarde, replay da mesma jogada, só que com assistência de Minda, Bernard chegou a virar o placar para os mineiros. No segundo tempo, no entanto, aproveitando o passe de Vitor Bueno, Gabriel Talhari tirou de Everson e definiu 2-2. Apesar do ponto conquistado, o Remo segue na vice-lanterna do campeonato. O Atlético, que reclamou de um pênalti de Marlon em Cauã Pacini não marcado por Ramon Abate-Abel, apesar da sugestão do VAR, é o 11º colocado. Do
Pará para a capital paranaense, o Curitiba passou pela Chapecoense, afundada na lanterna do brasileiro. Thiago Kozer abriu a conta de cabeça. Novamente pelo alto, Jaci também balançou a rede. Enquanto o VAR analisava a posição, na comemoração, o zagueiro saltou a placa de publicidade e despencou direto no túnel dos vestiários. Susto no Couto Pereira. Para piorar, o gol acabou anulado pelo VAR semiautomático e Jaci machucado seguiu no jogo, mas só pelo restante do primeiro tempo e o início do segundo, que aliás teve mais um gol invalidado pela arbitragem. No caso, esse aí da Chape, com cruzamento de Túlio Eduardo, o Rubens teria empatado a partida se o vídeo não tivesse flagrado a posição irregular no momento do lançamento de Fernando. Na reta final do duelo, Lavega rolou para o meio e Pedro Rocha ampliou a vantagem coxa branca. E os visitantes nos acréscimos só diminuíram na finalização de Túlio Eduardo. Final 2-1 Curitiba, no meio da tabela do Brasileirão. Ainda no sábado, clássico carioca no Engenhão e o Fluminense com os reservas, apesar da pressão sobre o técnico Luiz Ubeldia, viu o Botafogo marcar primeiro na cobrança de falta de Alex Telles. Na virada de campo, levantamento para a área e Ignacio empatou 1-1. O Flu fecha o G4 e amanhã recebe o Rivadavia pela Libertadores. O Bota em nono visita o Cienciano pela Sula na quinta-feira. Já no domingo, pela manhã no Mineirão, após o lateral de Fagner e o desvio de Bruno Rodrigues, João Marcelo de Prima colocou o Cruzeiro na frente do Mirassol. Cobrando o pênalti por toque no braço de Lucas Romero, que Lucas Casagrande marcou no campo e sustentou a decisão. Apesar da recomendação de revisão do VAR Caio Max Augusto Vieira, Reinaldo chegou a empatar para os visitantes. Só que na etapa final, a Raposa desequilibrou, sobretudo após a entrada de Caio Jorge. Com direito a lençol para cima de João Vitor, o camisa 19 se encarregou dos 2-1 no canto de Tomazella. E no fechar das cortinas, antes mesmo da apresentação oficial, o estreante Wesley, ex-Corinthians e Al Nassr, na individualidade típica, sacramentou o 3-1 Cruzeiro, integrante do G6. O Mirassol é o 15º, um ponto acima da linha do rebaixamento. E para fechar, na Fonte Nova, Bahia e Vasco ficaram no empate, encontro marcado por 4 gols anulados. Esse aí do Cruz Maltino Adson, o semiautomático pegou o impedimento de David na origem. Em posição irregular no passe de Rodrigo Nestor também estava Alejo Vélez, e aí a bandeira acertou antes do lance tricolor ser oficialmente anulado. A mesma assistente, Carla Renata Cavalcante de Santana, também foi rápida para anotar o impedimento de David no segundo tempo na finalização do contra-ataque. E o Bahia também teve mais um gol anulado no último minuto. O bandeira Francisco Chaves Bezerra Júnior acabou com a festa de Sanabria 0-0. O Bahia é o 6º e o Vasco o antepenúltimo colocado do campeonato. E vamos caminhar também para o debate. Edu Dracena pode até não vencer, mas continua na liderança. Ganhou com o Cruzeiro, que passou pelo Mirassol por 3-1, e o Santos decepcionou. Edu, todas as estações juntas para você. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, meus amigos aqui. O domingo, Dia dos Pais, não foi tão legal assim, não. Como eu planejei, mas, infelizmente, o Santos, no fechar dos olhos aí da cortina, a gente perde dentro da Vila Belmiro. Abrem o olho. Não deixe para depois, que pode fazer agora. Paga logo esse transferban. Oi? Em contrapartida, olha o semblante, alegre, confiante, aliviado, feliz de Chico Garcia. O São Paulo perdeu para o Grêmio, Chiquito. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado aos meus amigos Marco Aurélio e Cicinho. São Paulo foi um amigo no sábado. O meu final de semana só não foi melhor porque Edu Dracena, Palmeiras, você tinha 2 chances, Palmeiras e Santos, Edu. Pra terminar com chave de ouro. Agora virou Goloso, que é tudo pra ele. O problema sou eu. É o Chico, é o pé frio do Chico. É impressionante, o problema sou eu. Mas tudo bem, né? Eu vou ter que olhar pro meu. Eu vou ter que olhar pro meu e esquecer os outros, né? Melhor assim. A vida, já diriam, é uma eterna compensação. Que o diga o Atlético Paranaense. Capelanes, eliminado na Copa do Brasil, mas restabelecido no Brasileirão e firme no 3º lugar. Boa tarde. Boa tarde, não fica perto, Ricardinho. Vai pra trás, que a carreira tá passando. Ó o furacão, ó o furacão. Ó o furacão. Ó o Viveiros, Edu, ó o Viveiros. Peguei com essa ventania. Ó o trem passando por cima do Santos. Chegamos aqui, ó. Abra-te o olho, Palmeiras, que a gente tá chegando, hein? Só o Campeonato Brasileiro. Isso, vamos ganhar, e aí? Ah, vai. Isso aí é uma carreta com controle. Olha lá. Marco Aurélio Cunha.
está muito elegante, numa malha moderna, porém o São Paulo acaba com qualquer elegância, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Olha, passei raiva nesse sábado. Passei raiva nesse sábado. Desculpa aí, doutor. A segunda vez São Paulo deixa virar, toma gol nos primeiros minutos do segundo tempo e no fim aquele gol de falta absurdo, né? Então, olha, abre o olho, São Paulo. Tem bom almoço hoje? Abre o olho. Tem Quem liderou o campeonato, tem sempre um bom almoço para todos. Mas olha, abre o olho, São Paulo. Abre o olho. Eita, todo mundo abrindo o Engraçado, o olho. Marco falou assim, abre o olho. O Ulisses abriu o olho quando ouviu a palavra almoço. Boa tarde. Ele falou em almoço, o Ulisses deu aquela mexidinha. Vou falar, você não tá errada. Não, né? Não. Fome de bola, hein? Que coisa o Palmeiras. Edu, vou dar um recado pro Edu aqui. Ah. Se continuar com esse joguinho, com essa escalação errada... Fora Abel, fora Abel. Não, fora Abel Fora não, pode Abel, continuar. Mas corre, e não é pra ir embora. O Abel tem um nome incrível, conquistas incríveis. Mas vai perder a liderança já. Abra o olho, o Palmeiras não está jogando bem. A Dona Ivone falou lá em Marília. Dona Ivone? Você tá divina. Obrigada, Dona Ivone, um beijo. Ela nos acompanha sempre, ainda mais quando o Ulisses está por aqui, não é? Agora, ela acompanha também a alegria, o entusiasmo, a volta ao mundo das vitórias de Ronaldo Giovanelli. Ganhou na Copa do Brasil, mas não levou, né? Como assim, bebê? Ganhou, mas não levou. De 5 jogos que o Corinthians participou com o Diniz aí, perdeu acho que só esse joguinho no Sul aí que o juiz não viu pênalti mesmo. E o resto ganhou, menino. Nem empatou o Corinthians ganhou. Agora, ratatá, cururu, piriri, meu piriri, piriri, piriri. E aí, bebê, tudo bem? Tá com piriri? Boa tarde, meninos. Não, hoje eu tô jururu. Jururu! Cururu! São Paulo! Cici! São Paulo! São Paulo! Rico, arraco, Isso é muito gostoso, velho! Agora sim! Agora a dança é essa! Agora vai, Xixi, vai ficar feliz! Isso, vamos lá! Isso, Xixi, pedido É o seguinte, eu já vou avisando que o Everton tá no lado daqueles que passaram ilesos no final de semana, porque o Galo empatou com o Remo, poderia ter perdido a partida fora de casa, é difícil jogar lá em Belém, e o Cruzeiro foi pra cima do Mirassol, que até teve seus momentos, mas fez 3-1. Everton Guimarães, Minas está no radar, boa tarde. Buena, sorvete de coco queimado com baunilha. Hoje você está parecendo um sorvete de coco queimado com baunilha. Ô, Renato, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Duas situações aqui. A primeira delas, vamos enaltecer o trabalho de Arthur Jorge. O Arthur Jorge faz hoje o melhor trabalho entre os treinadores do Brasil. Atualmente eu nem discuto, porque é o que eu tô vendo e mais os números. E uma outra coisa, quando é que vão dar um pênalti pro Galo no Campeonato Brasileiro, hein? Mais um em cima do Pacini e a CBF não faz nada? Não muda isso aí? Quase quebraram a perna do Pacini e não dá pênalti? Vá! Doutor Galo. E é o seguinte, nós vamos falar muito ainda sobre o Corinthians, que bateu o Bragantino, o São Paulo derrotado pelo Grêmio, mas começamos com Abel Ferreira. Olha o que Abel Ferreira tá vendo o jogo aberto, eu vou explicar por quê. Viu um ônibus aí, hein? Mas foi isso que o adversário fez, foi estacionar o autocarro à frente do golo e esperar pelas transições. Mas foi isso que o adversário fez, foi estacionar o autocarro à frente do golo e esperar pelas transições. Pois é isso, Abel. O ônibus colorado está todos os dias. Autocarro, aqui, Ué, agora é proibido você se defender e defender bem. Não, pode ficar tudo É bonito na área. proibido você jogar na casa do líder do campeonato, sendo que você é o 16º na tabela, e não perder, e não tomar gols. E ainda poderia ter feito... Vitinho, eu de salto alto com esse vestido. Eu faria. Tem que pensar, tem que tomar a decisão correta. Atacante. Mas aconteceu de última hora, não imaginava que eu ia ter aquela liberdade para definir o jogo. Teve!
Imagina se sai 1-0 de lá. Hoje eu nem existo. Ninguém segura. Hoje eu... Aí ninguém segura a loira. E não saiu por causa desse lance do Vitinho. Inacreditável. Então. Porque a bola sobra para ele sem ninguém na marcação. Lá na direita ele parte com chance clara de gol. Ele se precipitou em tudo. Não, e ele chuta na frente do marcador, sendo que ele teve todo o espaço. Ele teve poder de decisão e decidiu mal. Mas é o seguinte, a evolução. Quem olha o cenário completo, o Inter vinha realmente, ainda está muito mal. Mas é um resultado importante. Mais um, aquele empate com o Flamengo, a Copa do Brasil. E o Palmeiras é para se preocupar, Capela? Ah, cara, eu lembro que eu falei semana passada aqui. Eu falei semana passada nesse programa, eu falo muita coisa, mas uma coisa eu lembro. Só de você lembrar, eu falei tá que bom. há uma preocupação de minha parte que o Palmeiras conquiste a quádrupla coroa. Falei aqui semana passada no programa. Aí eu fiquei vendo o jogo ontem e eu falei o seguinte, cara... Com o investimento que o Palmeiras tem, com os jogadores que o Palmeiras tem, é inadmissível que o senhor Abel Ferreira tenha um futebol tão pragmático. Porque era para o Palmeiras já ter encaminhado o título brasileiro. E o Palmeiras começou a derrapar em jogos, com todo respeito. Agora a gente brinca muito com o Inter e tal, mas você empatar com o Inter é uma derrota jogando em casa. Que é isso? Não, mas o Inter é 16º na tabela, gente. Mas É a nossa realidade. Mas olha só a grande realidade. E ano passado era parecido também. O Inter luta contra o rebaixamento. O Palmeiras para encaminhar o título. O Palmeiras em casa, com o apoio do torcedor, no seu tapetinho, e não consegue fazer Mas o os básico jogadores para também não têm conseguir culpa, empatar. não? Calma aí. Os jogadores têm culpa a partir do Só momento Abel. que o treinador escala bem. Eu faço uma pergunta para você. O treinador escalou bem ou mal ontem? Mano, eu acho que escalou bem. Eu acho que escalou bem. O Emiliano Martínez, ele jogou onde, querido? Ele jogou como um terceiro ou um lateral, um ala. Ninguém sabe onde o Emiliano Martínez jogou. Ou ele é zagueiro, ou ele é ala, ou ele é volante, ou ele é ponta. Onde esse sujeito joga? Nada contra o Foi pra jogador. marcar o Carboneiro. Mas marcar o Carboneiro, mas quem tem que se preocupar em marcar alguém é o Inter marcar o Palmeiras. Então o Palmeiras não vem desempenhando um futebol de campeão. Até por isso... Mas todo mundo oscila no campeonato, isso é fato. Mas o Palmeiras está oscilando demais, concordam? Se vocês forem pegarem... Mas ainda é o time que menos perdeu. Então, tudo bem, vamos lá. Se vocês pegarem os últimos 4 jogos em casa, o que aconteceu com o Palmeiras? Perdeu pro Galo. Não conseguiu emendar uma sequência de vitórias, ou empata, ou perde, ou derrapa. E aí, gente? Mas o é que o melhor vão esperar? visitante. Vão esperar o Palmeiras perder a liderança como mas foi é na o melhor temporada passada visitante. para acordar? Então o senhor Abel é o grande responsável por essa lambança que é o Palmeiras dentro de campo. Mas aí fica claro a forma como o Abel reclamou do Inter, que se posicionou com o ônibus na frente, porque o que ele quer é exatamente que o time se exponha para ele atacar. Quando acontece isso? Quando ele joga fora de casa, que os adversários têm a obrigação perante sua torcida de jogar de uma forma avançada, de fazer um ataque, de criar oportunidades, e nisso se desguarda defensivamente. O Palmeiras ganha fora de casa porque sabe jogar em contra-ataque. E empatou porque o árbitro ajudou também. Desculpa, faltou a sublinhada aqui. A arbitragem ajudou o Palmeiras. Isso ninguém falou lá no Palmeiras. Cadê o Abel? Dando chiliquinho. Quando o Palmeiras... Daqui a pouco a gente vai abordar a arbitragem, tem que mostrar todos os lances. As reclamações dos dois lados estarão aqui no programa. O que acontece é o seguinte, mesmo, doutor, que o Palmeiras tem um clube que marque bem, porque muita gente, time retranqueiro, eu não acho o Inter um time retranqueiro, muito pelo contrário. Imagina. O Inter foi um time que se posicionou taticamente, com proteção dos zagueiros à frente e com opção de saída de contragolpe. O Inter fez o jogo dele. Então não adianta que vir falar do Inter que pôs um ônibus lá atrás. Se o Inter pôs um ônibus lá atrás com o elenco que tem o Palmeiras, ele tem que pôr peças, não jogar com 3 zagueiros. Entendeu? Não jogar com 3 zagueiros, porque não tem motivo. Ele não era atacado, ele era só atacado em contragolpe. Só tem um motivo do Palmeiras, na minha opinião, jogar com 3 zagueiros. Quando ele tem Gomes, Murilo e Barbosa, e ele quer usar os 3. Como ele não tinha o Gomes ontem também, eu acho que é uma opção que ele pode rever. Mas não é sobre esquema tático, é sobre aproveitar o que você tem de melhor. Então, mas porque ele coloca o Alan como um ala. E outra coisa, substituir o Alan, desculpa, não merecia sair. O Alan estava dando trabalho de novo na final contra o Flamengo, em Lima, no Peru. Ele tirou o Alan, eu falei, bom, entregou os pontos. Porque o Alan era o único que estava atrapalhando o Flamengo. Agora, desculpa, o Vitor não pode perder um gol desse, velho. Mas eu concordo com o Ulisses e discordo do Abel. Eu acompanho o Inter o tempo inteiro e ontem estava olhando o jogo atentamente. Porque eu sou bom porque eu sou um pé frio danado. Mas o Inter ontem teve quase 40% de posse. O Inter não estacionou esse ônibus que o Abel falou, não. Contra o Flamengo, sim. Contra o Corinthians no segundo jogo aqui. Porque aí o Inter estava tendo menos mas aí de 30. você não vai falar do Inter no primeiro jogo contra o
Corinthians? Que também usou a mesma estratégia, mas obviamente ele tá sempre marcando obviamente no segundo tempo atacou mais. Mas eu quero dizer que ontem o Inter também teve chance, cara. O Inter se defendeu com uma linha de 5, óbvio, né? Uma estratégia para encarar o líder, mas também saiu. O Benabei foi perigoso em vários momentos. O Carboneiro, se estivesse um pouquinho melhor no jogo, poderia até aproveitar alguns contra-ataques. Então não foi essa retranca toda que o Abel falou. O Inter teve finalizações produtivas no gol. Inclusive o Bernabei teve pela frente a chance de fazer um gol igual ele fez contra o Corinthians. É o mesmo lance. Mas foi uma defesa do Carlos Miguel. Só que o goleiro Carlos Miguel defendeu a bola, né? Uma bola difícil. Igualzinha. Bola no ângulo, mesmo lance, idêntico. Essa bola aí, ó. Só trocou a cor da camisa. Essa aí, ó. Ele tava um pouquinho mais aberto, né? E eu vou falar pra você, ó. Eu tava transmitindo o jogo na Rádio Bandeirantes e eu vi. Eu senti isso, porque vai sentindo. Você vai vendo taticamente o campo todo. Eu vi o Inter sair com a vitória. Eu tô falando pra vocês, não é absurdo que eu tô falando aqui, não. Eu só vi no lance do Vitinho, Entendeu? foi o último lance do Inter na partida. Ali eu pensei, acho que vai, mas não foi. Enfim, já tava até feliz com o 0-0. Era sonho meu, né, Negão? Agora, vamos para os lances polêmicos. Não é? Começando com o Barbosa e o Carboneiro. O chute que ele deu na cabeça do Carboneiro e que o VAR nem chamou. Vergonha. Só uma vergonha. Isso aí é um assinte. Porque o Abel Ferreira... Por que eu fico batendo no Abel aqui? Porque o Abel é o paladino da moralidade quando lhe convém. Ele é o primeiro a dar chilique, espetáculo em coletiva, que é contra tudo e contra todos, que a arbitragem odeia o Palmeiras, que a CBF é anti-Palmeiras. Mas aí quando tem um lance pra mim, respeito a opinião de todos, claro de expulsão, tava colocando a roupa lá, né, doutor? A gente tava lá com o Godoy trocando a roupa, né, pra poder fazer o figurino aqui do programa. E aí a gente até brincou. O lance, você percebe que o pé de apoio do Barbosa é que bate. O pé de apoio, na teoria, ele saiu pra você o quê? E ele teve como evitar, gente. É isso que eu não consigo entender. Eu acho que o árbitro ele tem o direito de escolher se é vermelho, se é amarelo, mas ele tem que rever. Não é possível. Se ele tivesse ido até o monitor, não é possível. E ontem eu ouvi tanta opinião. Eu rasguei a arbitragem do Brasil. Rasguei. Comentarista de arbitragem não dá, gente. Não dá. Eu agora, a partir de ontem, eu faço do jeito que eu vejo. Isso. Mas não vou mais... porque o Ulisses disse, o Edu falou. Eu agora vou só pela minha opinião. Cansei, tô fora aqui. Cada um tem o seu livro de regra, Rê. A verdade é essa, cada um apita com o seu livro de regra. Os árbitros fazem isso? Os árbitros fazem isso, os analistas de arbitragem que estavam lá até outro dia. Então, cada um apita com o seu livrinho. Ontem, o que aconteceu entre o Barbosa, para finalizar, agressão. Chico, eu quero a sua opinião. É lance para vermelho. Se ele vai no VAR, ele expulsa. E por que o VAR não chamou? Concordou porque com o estava na casa do adversário, porque tem arbitragem, muitas vezes, gosta de ser caseira não para favorecer. Mas eu não vou me indispor com a torcida adversária, não é possível, eu não consigo entender até agora isso. Mas enfim, tem outro lance também para a gente poder analisar, que é um lance também bem polêmico entre o Alan e o Félix Torres. Porque agora eu já entendi, se quebrar, vai ser punido. Se não quebrar, não é punido. O Vitor Gabriel tomou uma punição pesadíssima, vai ter que esperar o Gabriel Peck voltar, porque teve resultado, porque ele fraturou. Então é o seguinte, se você poderia ter fraturado, mas não fraturou, tá tudo bem, então pode. É isso? Eu falei aqui nessa punição do Vitor Gabriel. Às vezes a gente vê lances tão ou mais duros, sem a mesma consequência, e aí como é que fica? Porque os caras não estão analisando mais a natureza da infração, eles estão analisando a consequência. Uma entrada por cima da bola, assim, na perna do adversário, na altura da canela, é lance para vermelho, gente. Lance temerário, lance... Tem tudo na regra. A questão é que analisando o lance, o movimento da perna dele não dá pra ver que ele quer pegar a bola. Até porque a bola tá no E ainda bem que o jogador do Inter movimentou a perna junto. Porque se ele deixa a perna... Seriam duas, pra mim, assim, na hora, 2 expulsões. Sério, é o que eu vejo, assim, acabou. Não Vocês acham que o Vitor Gabriel quis quebrar a perna propositalmente do Gabriel Peck? Claro que não. Não tem. Gente, pare, vocês toda hora colocam intenção. Falta é o que foi produzido. Teve falta ou não teve falta? Teve agressão, não teve agressão. Foi com intenção ou não, é outra história. Não, mas a intenção no cartão vermelho tem que ser analisado, porque qual é a intenção do jogador? Não tá a palavra ele não tá na regra. Ele assume um risco mas quando ele olha lá o que ele fez. Qual é a intenção do jogador do Palmeiras ao não disputar a bola já passou, e ele ir na perna do amiguinho? Qual é a intenção dele? Não é, obviamente, quebrar, mas é pra machucar, pô. Não tem como. Eu só olho, eu acho que ele assumiu um risco ali que não poderia. E aí ele escorregou, eu ouvi. Meu Deus! Gente, rápido agora, recadinho, depois YouTube e a gente segue. Comunicado.
De um pênalti no Flaco Lopes, eu quero que vocês analisem. Na primeira parte já discutimos um pouco sobre isso, então eu começo com você, Capela, também. Vai lá. Eu pulo, Aí tá o velho. lance. Eu pulo, não, pula. Eu me recuso a Não, analisar. eu mostro todos os pedidos sei, contra mas eu nesse as programa, decisões da arbitragem. Eu nesse programa hoje me recuso a analisar esse lance aí, por favor. Sabe o que é legal Desculpa, desse não lance? dá. Porque quando tem uma carga, muitas vezes, né? Não sempre, mas muitas vezes, o jogador não consegue subir. O Flaco Lopes, ele salta depois da carga e se joga. E se joga pro outro lado, assim, ele faz um... E a bola não É, aparece nem na bolinha. Se você empurra, você tem que cair de um jeito, você caiu de outro. E a bola passou 4 metros pra cima. A bola não aparece nem na bolinha ali. A bola. Cadê a bola? Eles estão disputando o quê? Vai, Edu, vai, reclama, Edu. Quero ver você reclamar desse lance. Houve realmente o contato, mas eu não marcaria pênalti. Eu não sou clubista não, igual Marco, você que é marcaria cego, esse rapaz. pênalti? Só o Flaco Lopes, só se ele tivesse 3 metros para ele alcançar essa bola, né? E aí ele faz o... Cama elástica. Ele faz a subida, o cara escora ali, porque deixa a bola passar. Não, ele deu um salto enorme depois da carga, impressionante. Não, ele pulou pra frente, foi o pior. Everton Guimarães, você marcaria essa penalidade no Flaco Lopes? Pelo amor de Deus. Juro por Deus. Beleza, Everton, que baita opinião. Parabéns. Que bela opinião. Como não... Bom, se marcasse, a gente ia bater. Como não marcou, muita gente acha que foi, não foi. Eu acho que não. A bola estava muito alta, não foi objeto de disputa. Acho que nada. E aí, Rona, você que... Não, você é contra os pênaltis. Não, eu sou a favor de pênalti, ainda mais que eu ia pro Corinthians, porque ultimamente nenhum, hein? Agora, pros outros times, um monte. Agora, deixa eu falar, esse lance especificamente esse lance aí, não teve mochila nas costas. Porque esse mesmo menino, ele montou a mochila nas costas do Bidu, ainda cabeceou a nuca dele e não deixou ele fazer o gol. Aquele foi pênalti, esse não. Ai, voltamos. Ronaldão, já Corinthians, 2-0 para cima do Bragantino. Será o nosso próximo assunto aqui no debate. Antes, Cicinho, ânimo. Que jeito. Mas vamos lá, Rê. Você sabe que por trás de toda grande obra existe uma base sólida. E é isso que a Poxpor entrega ao Brasil. Com uma moderna estrutura industrial, a Poxpor desenvolve soluções de alta qualidade para a construção civil, unindo tecnologia, desempenho e confiança. E comprar produtos Poxpor ficou ainda mais fácil. No site oficial você encontra toda a linha de produtos, navega de forma rápida e prática, escolhe a melhor forma de pagamento e recebe seu pedido em qualquer lugar do Brasil. Os selantes Poxpor garantem vedação, resistência e acabamento profissional. Os impermeabilizantes protegem contra infiltrações e aumentam a durabilidade das construções. Acompanhe a Poxpor nas redes sociais para conferir novidades, lançamentos e dicas de aplicação. Siga a Poxpor no Instagram e conheça toda a linha de produtos Poxpor. Renata? Obrigada, Cicinho. E agora, a pedidos de Ronaldo Giovanelli, Pedro Raul. Ô, menino lindo do papai! Eu falei que esse menino era lindo! É só isso. Todo jogador precisa ter essa sequência, atacante vive de gol. E me preparei muito nesse tempo que eu estava sem jogar. Sabia que uma hora eu ia ter oportunidade, o professor me dá muita confiança, o grupo me dá muita confiança. E eu me preparei muito, como eu falei, entendo as críticas. Jogar no maior time do Brasil é isso, é ser cobrado a todo momento. E a gente tem que se preparar, a gente tem que pegar as coisas positivas para estar sempre melhorando, sempre querendo evoluir. E eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso, eu entendo onde eu tô, eu quero vestir essa camisa. E é isso, cabe a mim me preparar, estar disposto e pronto para quando tiver a oportunidade de corresponder. Caio César, Pedro Raul ou Guinegão ou Linger. Agora, quem colocou o Pedro Raul aí? É o Diniz. O Diniz? O Diniz colocou ele lá. Oi? Alô? Pedro Raul? Pedro Raul, Tô falando sério, mano. Pedro Raul quer falar com você? Não teve nenhum contato?
saco! Nada! Pedro Raul! Pra calar a boca do Brasil, Pedro Raul! Hashtag nunca critiquei Pedro Raul! Gol do Corinthians! Minha gente. Conhece essa voz? Eu conheço essa voz que tava narrando o gol. E você comigo, pô. Hã? Porque você já criticou o Pedro Raul, Capela? Nossa, eu arrebentei o Pedro Raul ontem da jornada. Aí depois da última crítica, Diniz, pelo amor de Deus, saca o cara! Cruzamento na área, subiu o Pedro Raul, gol do cara, fazer Mas o quê, isso, né? isso aí é uma coisa assim. Então o Corinthians aprendeu que é o Pedro Raul, né? O quê? Parar dentro da área e bola na cabeça dele. Acabou. Não, mas não pode jogar o jogo inteiro assim. Porque o problema foi esse. Não, mas ele não consegue jogar de outro Pedro jeito. Raul o jogo inteiro. Ele não vai... Ele não vai só cruzamento, Ele não pô. vai ter que ser, porque ele não consegue... Não, tudo bem, mas... tudo bem, fez gol, mas ele é um cara que, em relação, quando se fala domínio de bola, passe, transição... Não, aí apaga a luz. Esquece, aí realmente apaga a luz. Então o Corinthians aprendeu, talvez tenha aprendido. O Ceará, o Pedro Raul fez um monte de gol com a camisa do Ceará. Assim no Goiás, assim, então... Jogada do Corinthians, bola aérea, bola... Pode ficar quieto aí, careca. Não, eu tenho que bola falar, rolou, porque fica quando quieto. pede, aí sobra pra mim. Eliminado pelo Inter. Eliminado pelo Inter. A festa é sua, a festa é nossa. Quando ganha, aí sai. Tudo bem, eu já entendi como é que funciona isso aqui. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Fale. Ô, Ninho. Escuta, solta, negão. Esse cara não sabe jogar futebol. Eu falo isso no dia que ele vestiu a camisa do Corinthians. Olha o gol que o cara perdeu, cara. Ele, a bola, o goleiro e o gol, ele cabeceou em cima do goleiro. Ele não sobe pra cabecear. Ele cabeceia com o pé plantado no chão. Ele era, no México, quando ele jogava, o apelido dele era Árvore. Verdade. Era o nome dele como jogador, Árvore. Ele tem uma raiz, ele não sobe, é impressionante. E vem pro Corinthians, vem pro toque de bola. Levantamento na boca do gol, cruzamento na boca do gol, toque de cabeça! Pedro Raul! O peixe morre pelo amor. Que cara de pau, cara de madeira. Achei que eu jogo, pô. Caramba! E eu falei assim, Sobe de cabeça, meteu no fundo da... Mas posso falar uma coisa? Eu achei um resultado até inesperado. O Bragantino estava descansado, quietinho. Esses caras aí são os traíras lá em cima, né? Porque estão mostrando o gol do Bragantino, quem narrou foi o Capela. Olha que montagem. Mas a crítica é melhor, a crítica é melhor. Olha o nível dos caras. Os caras colocaram eu narrando, entendeu? Criticando, que foi Mas contra o foi Inter. outro jogo, então. Foi contra o Inter que eu critiquei ele Mas embora. contra o Ele Inter fez gol também. E ele fez gol. Mas será que daqui a pouco vocês não vão dizer que o Inter reabilitou o Pedro Raul? Pode ser. Pra levar, hein? Olha, tá em oferta, menino. Não, pode ficar no Corinthians. Deixa ele ter mais chance. Ô, Renata, eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Nunca subestime um centroavante. Ah, doutor, vai dormir, doutor. Fala isso pro Dorival que tirou o Caleri. Foi um absurdo. Vamos falar de São Paulo? Um absurdo. O que fizeram com o Caleri? Agora eu falo depois. Merece repeteco. Fala de novo que você falou. Merece repeteco. Não, já Fala foi. de novo. Não, eu me contento com uma só vez, tá tudo bem. Gente, O guloso é o Chico. Gulosão. O Pedro Raul, gulosão. com todo respeito, ele deve ser um menino maravilhoso, incrível, não o conheço, deve ser um caráter maravilhoso. Trocar uma ideia, tomar uma cerveja com um amendoim maravilhoso. Mas vamos falar como jogador de futebol. Ele é um centroavante inqualificável. No Goiás, no Ceará, times do tamanho dele. Jogar em Corinthians e time gigante, ele mas não já tem passou por condição. Vasco, Ele chegou como, então, no Corinthians? Você pega os fundamentos. Tem bom empresário. Ele tem dificuldade básica de fundamento que você aprende no maternal, na escolinha, no jardim de infância. Domínio, Vai gol que no treinamento ele vai bem. Posicionamento, organização. Peraí, você vai ficar bravo comigo, mas assim, você já viu o Haaland jogar fora da área? Ah, para, não, eu vou embora. Você vai embora do programa. Você vai comparar o Pedro Raul com o Haaland. Você tá comparando o Pedro Raul. Ele é mais bonito que isso aí. O Chico tá comparando o Pedro Raul com o Haaland. Características. Não toque em mim, não. Vai que passa. Como é que você marca um centroavante que é fixo, que gosta de ficar esperando pela bola alçada na É área? difícil, Renata. É difícil porque ele sabe se posicionar, por mais que... Eu vejo assim, o Pedro Raul tá sem confiança. Você viu? Já pega e começa a fazer gol daqui a pouco. clube, velho. Mas peraí, ó. Não tinha o Diniz na vida dele. 800 pau por mês. Não tinha o Diniz na vida dele. 2 jogos e 2 gols. E você quer o quê? Sem confiança, tô eu que tô terminando o mês do vermelho. Eu tô sem confiança. Ele tava jogando. Nesse tempo ele tava jogando. Jogador precisa de ritmo, precisa de Vai sequência. tocar em banda se quer ritmo, não vai jogar bola. E agora ele pode ter uma chance na Libertadores Precisa de segurança, de ritmo, Não, na moral, de apoio eu sou, e de bola. eu Alguém sou- que passe bola pra ele. Eu
sou um crítico ao Pedro Raul, critico mesmo. Você é um crítico ao Yuri Alberto. Não, mas o Yuri Alberto é um jogador importante pro Corinthians. É que os gols que o Yuri perde. Mas isso eu tô falando há mais de um ano. Vocês estão batendo uma tecla passada, faz parte do passado. Opinião, então ela você tem que ser pontual. se arrependeu de algumas coisas que Não me disse arrependi, porque os gols que ele perdeu no passado foram absurdos, né? As críticas cabiam no momento, naquele momento. E ele induz a gente ao erro, né? E o que acontece... O Pedro Raul, ele induz a gente ao erro, porque ele já perdeu de gol, ele e o Yuri... O Pedro Raul é um cara que eu sempre critiquei. Eu acho que o Corinthians tem que aprender, então, a jogar com ele. Então, pronto. Então tem que pegar, meter essa bola aérea na área e acabou. Hora, entendeu? Né, contra o Inter, enfiou um monte de bola aérea na área, ele não tocou na bola, fez um gol lá no finalzinho, mas só que perdeu vocês estão falando. Você vê como que o treinador também tem todo o eixo nessa questão da jogada. A jogada começou do lado esquerdo e terminou do lado direito. A gente sabe que o time do Diniz é o quê? É muita jogada curta. Sabendo o jogador que tem, quem iniciou a jogada ali dando a chapada pro meio foi o Pedro Raul. Ele tocou e correu pra área porque sabia que ia receber. Mas quem então, dá o passe pro Matheus é o Carrilho. Tudo bem, mas só que o lateral é batido pra ele toca pro Carrilho e corre. Entendeu? Então, assim, quando o treinador sabe o jogador que tem, ele explora a característica do jogador, que é o quê? A bola começa do lado, termina do lado, ó. Ele deu o passe pro Carrilho, o Carrilho virou, ele correu pra área. Porque o Yuri Alberto é outra característica totalmente diferente. O Yuri é um cara de velocidade, chegar de frente, com a bola dominada. Mas com todo respeito ao Garro e também ao Pedro Raul, parabéns, Volpi, né? Que legal que você fez ontem. Ele abriu as porteiras para um resultado negativo do Bragantino. O Ronaldo dá a letra aqui, ele fala que o Cleiton contra o Corinthians é um gigante, que joga demais, ele quer defender o goleiro agora. Ele foi com o Volpi. Tá bem, obrigado. E o pior é que todo mundo vai lembrar do Marcão de novo, né? Marcão. Seguinte. E o São Paulo? Vamos falar de São Paulo. Daqui a pouquinho, São Paulo. Muito bem, agora a gente vai ouvir o Fernando Diniz falando sobre a vitória do Corinthians fora de casa. E outra, Gustavo Henrique reclamou publicamente do não pagamento de salário. Acho que mostra o tamanho do comprometimento dos jogadores. A diretoria está trabalhando para resolver essa situação. Existe uma previsão de ir pagando, acho que amanhã deve pagar alguma coisa. Mas eu quero ressaltar, aproveitar para ressaltar como os jogadores são comprometidos e como os jogadores estão criando conexão com a torcida. A torcida deu um show na quinta-feira e esses que vieram aqui deram um show hoje também. É muito importante essa conexão. A torcida do Corinthians, todo mundo sabe que ela é diferente, que ela empurra de maneira diferente e ela tem feito a diferença. E eu, particularmente, adoro estar aqui participando disso. E os jogadores estão cada vez mais imbuídos e empenhados em estabelecer essa conexão com o torcedor. E essa maneira deles se comportarem, mesmo com todos os problemas que existem hoje no Corinthians, que não são poucos, mostra o tamanho da fidelidade que os jogadores têm hoje em vestir a camisa do Corinthians. Cara, a gente confia muito na palavra deles, né? A gente acredita que eles estão tentando fazer de tudo. É lógico que nenhum trabalhador quer ficar sem receber, mas a gente sabe que a gente não joga pelo dinheiro, a gente joga porque a gente ama estar aqui. O nosso sonho maior é conquistar essa Libertadores, é subir no Brasileiro, era também ganhar a Copa do Brasil, infelizmente acabou que não deu certo, mas a gente sabe que a diretoria está fazendo de tudo. A gente cobra ali como líderes, né? Porque a gente sabe que um clima dentro do vestiário, a gente tem que blindar ao máximo o nosso elenco para que isso não venha atrapalhar em campo, e não vai atrapalhar porque, como eu falei, a gente está todo mundo fechado para que a gente possa fazer uma grande Copa, um grande segundo semestre para que a gente busque o nosso principal objetivo. Ronaldão, uma reclamação pública. Eu passo pro Chico, pros meninos aí. Ué, como estavam comemorando a vitória do Corinthians, falando de eu só falo da vitória. Então, fala aí, esse negócio de salário você, Ulisses. É muito triste o que acontece com o futebol brasileiro. Não é o Corinthians, não. O Corinthians não é um dos grandes problemas, né? Nós temos aí talvez 3 clubes que estão passando por situação boa, caso Flamengo, Palmeiras e até o próprio Cruzeiro, que tem um cara lá, um Salvador, mas a pauta é do Corinthians, Bragantino também não sei. Então, mas isso São Paulo, do Corinthians, vamos falar sobre o Gustavo Henrique. Mas isso aí é uma crítica, calma, ainda vamos falar de São Paulo já. Isso aí é uma crítica, eu sei que você não quer que fale de São Paulo, mas vamos falar. Isso aí é uma crítica, cara, assim, aos dirigentes, né? A incompetência desses caras, o que eles fazem com os clubes. Tem que haver uma punição, não dá para passar isso em branco, só o conselho mandar embora, dispensar, anular o cara no clube, enfim, caçar o mandato, isso aí não vira nada.
Tem que colocar pessoas que têm competência. Tem que devolver o dinheiro. O Duílio tem que devolver o dinheiro, o Augusto tem que devolver o dinheiro. Todo mundo tem que devolver o dinheiro do Corinthians que roubaram do Corinthians. O que levantaram do Corinthians. Porque o Ministério Público está fazendo o trabalho. Ou interditado uma vez. Porque senão vai voltar todo mundo aí. Acho que pode, a qualquer momento, o Corinthians correr uma intervenção. Do Ministério Público. A qualquer momento, fiquem espertos. Sabe qual é o problema? O Corinthians estava esperando uma proposta pelo André, pelo Bidon, para meio que resolver e não chega. E do Yuri? O Yuri que pediu para sair, estava esperando ver uma coisa dele também. A janela está aberta e não chega a proposta para meio que... Mas é até dia 11 de setembro. Não, sim, né? Mas os caras já estavam desesperados, porque iam pagar algumas contas, né? O Transferban, inclusive, que está rolando. Mas sabe o que é muito louco? Eu sou favorável à renovação do Memphis, já falei aqui. Mas é meio contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que o Corinthians está devendo salário, quer renovar com o cara ganhando mais de 2 milhões por mês. Mas não é só isso. Não consegue pagar o salário, vai aumentar a folha, vai pagar Não é só isso. O problema é que tem uma dívida que o Corinthians teve que parcelar. Exato. E que se não renovar com ele, ele entra amanhã na justiça e tem que dar 40 milhões que não tem. Não, vai para 70. Vai fazer o quê? 70, isso? Vai para 70 milhões. O Corinthians está fazendo acerto com o Memphis por causa dessa dívida, principalmente. Pois é. Voltamos. Segunda parte da tabela está bem movimentada atualmente. Então, muitas mudanças, algumas permanências. Não sai daí, né? Bom, mas prefiro ficar assim até o final do que descer um pouquinho, não. Só bater na tabela aí, São Paulo, 12º colocado, São Paulo? 26 pontos. São Paulo? Perdeu para o Grêmio, que tem 25 pontos com essa vitória. E lembrando que o São Paulo saiu na frente, 1-0. E o Grêmio virou a partida. Chiquito. Quem liderou o campeonato, hein? E o Pavão? Chiquito, mérito do Grêmio, que acreditou até o final, bola parada, Pavon. Os caras, o Pavão, os caras abrem a barreira. Pelo amor de Deus, cara. né? A barreira do São Paulo abre e mata o goleiro, velho. O André Silva, digamos que não foi. Mas eu perdi um Mundial de Clubes pro Real Madrid, porque a barreira do Grêmio abriu a barreira, né? Então, às vezes abriu acontece para o esse tipo de Cristiano coisa. Ronaldo. Não, mas eles estavam na barreira. Ô, negão, eles estavam fazendo o que na barreira? Gente, foi a lá Ronaldinho Gaúcho. Não, a bola passou. Negão! Ô, Chico, isso daí a gente aprende na categoria de base. O terceiro homem da barreira, quando você vai bater de pé direito, é o cara responsável pra você tentar bloquear. O André Silva virou as costas pra bola. Você vê que é um destro que se movimentou. O Arboleda e o segundo pulou. Pra que eles pulam? O causa do Você tem a resposta. Ele virou porque ele queria ver o gol, pô. O Pavão já tinha marcado, pra terminar só. Aí ele pensou, pô, o então, assim, vai tudo pra conta do Dorival. Não, mas, ô, Cicinho, aí tem uma coisa, né? Vai pra culpa do Dorival, tudo bem. Vamos colocar, ele tira o Caleri, capitão do time, o cara que numa bola pode resolver uma partida, coloca o André Silva que em 15 minutos conseguiu não dominar nenhuma bola, não fazer nenhum passe, e não sustentar nenhuma jogada, ficar na barreira e virar e a bola entrar e tomar um amarelo. Tudo isso em 15 minutos. Vocês não estão com medo do rebaixamento, doutor? Eu acabei de dizer aqui tá com medo do rebaixamento? Muito. Eu acabei de dizer aqui que não se subestima jogadores, centroavante. Mas ele precisa fazer uma revisão da carreira dele. Eu vou falar um detalhezinho aqui. O Grêmio acrescentou qualidade também, tá? O zagueiro Wallace, que veio da CRB, tem só 21 anos, assumiu a posição. Excelente jogador. O Marlon voltou de lesão.
Marlon o aí de Vila novo. Sante voltou de lesão, isso tudo melhorou o Grêmio. E, aliás, o Everton, obrigado, Edu Dracena, porque o Everton salva o Grêmio todo jogo. E o Wallace é, pô, o zagueiro Bom muito zagueiro, bom, hein? bom zagueiro. Chegou da diretoria ali do Grêmio. Parabéns. Olha, eu vou falar pra você. Tem um amigo ali. meu, São Paulino, o seu Dimas, que é fã do nosso Ayrton Senna, o seu Dimas. Eu vou falar algo pra você. Eles estão inconformados e todo mundo já fala. É sério que eu vou te falar aqui. Viu, Cecinho, viu, doutor? Em São Paulo chegar ao rebaixamento. Pelo mas futebol que tá esse é o medo do torcedor. Ô, Ulisses, se a gente analisar a tabela ali, eu falei na primeira parte, o São Paulo, juntamente com o Santos e a Chapecoense, são... Peraí, quando o Crespo falou que o foco era bater 45 pontos, você criticou. Que o time do tamanho do São Paulo, o time do tamanho do São Paulo não pode pensar pequeno, que o São Paulo é um soberano. Não. Aí agora não põe palavra na minha boca, não. Nós estamos abraçados Quem não engoliu essa história, essa declaração, porque ela foi pública, foi a diretoria, ainda com o senhor Rui Costa por lá e com o Rafinha. E com o Macis. Resolveram demitir o Harry Potter. Não é? Não tem dinheiro. Eu não consigo Então por que entender. contrato? Eu entendo, se o São Paulo trocar de técnico, será o quarto técnico da temporada. Mas quem que vai assumir sem receber? Aí fica difícil, o cara vai ter que receber. Mas assim, o Dorival precisa ganhar um jogo no Brasileiro, né? Mas agora o próximo é em casa contra o Coritiba, é obrigação ganhar. Mas Curitiba é um dos melhores visitantes do campeonato. Só isso. Uma parada indireta. Cada jogo vai ficando mais difícil, porque quando você começa... Não, pra nós a dificuldade já é jogar no São Paulo. E outra, São Paulo. Tem jogo... ser protagonista. Vai cair ou não vai, doutor? Claro que não. E tem jogo amanhã na Bolívia, é na altitude, hein, contra o Bolívar. Não é a Sul-Americana? Bolívar que eliminou o Grêmio, que ganhou de vocês. Quem que é melhor que o São Paulo aí? Dá uma olhada. Olha lá, ó, Ratingueirinha tá mal acabado. Cadê o Ratingueirinha? Olha lá, Ratingueirinha lá. Olha lá, Ratingueirinha. Quem que é melhor que o São Paulo? O Remo tá jogando melhor, o Vasco tá jogando melhor, o Inter tá jogando melhor, o Mirassol e o Grêmio. E o Vitória. Então é Ratingueirinha. Vai descer. Hoje, amanhã tem muito mais. O Jogo Aberto vai ficando por aqui e chega agora na programação da Band, os donos da bola e o Neto. Valeu, gente. Beijo, boa semana.